Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo à nossa aula masterclass sobre funil de webinário, sendo que nós estamos aqui para trabalhar o elemento mais importante desse funil. Nós estamos aqui para trabalhar o webinário em si. Então, nós temos o funil de webinário, na primeira parte compreendendo os anúncios que você criará, a segunda parte compreendendo as páginas que você vai criar. Após essa página, o webinário vendido ou de graça, o usuário vai, o lead, não é? Ou o cliente, se ele já pagou, ele vai ter acesso ao webinário e aí é essa aula que nós vamos desenhar passo a passo aqui. Ícaro, por que você decidiu focar em uma aula sobre a estrutura do Perfect Webinar, o modelo que o Russell utiliza para fazer a sua aula? Eu te trago alguns motivos aqui conversando de maneira bem sincera com você. De todos os funis do Russell, esse é o funil que me parece ele e o de desafio são os funis que me parecem que são aqueles que formaram a maior quantidade de pessoas bem-sucedidas que seguem o trabalho do Russell. Então, o Russell ali naquelas 3 obras, na trilogia, 1.255 páginas, ele traz um monte de funis, não é? O funil de cúpula, funil de unboxing, funil de ligação. Mas, na verdade, onde eu enxergo escala, onde eu enxergo repetição e, principalmente, liberdade, é quando nós construímos um belíssimo funil de webinário. Inclusive, esse é o primeiro funil que eu recomendo para quem quer começar a colocar a filosofia de trabalho do Russell em prática. Se você já tem os livros do Russell, todo o resto será uma grande complementação a essa aula. Se você não tem os livros, você só está assistindo essa aula porque você teve acesso à nossa aula resumindo o método dele. Mas ainda assim eu recomendo fortemente que você tenha os livros. É a única obra que eu digo que é obrigatória, um divisor de águas dentro do marketing digital, porque é uma obra que não tem como objetivo fazer comentários de mercado. Então você pega, por exemplo, um livro que foi importantíssimo, Gary Vaynerchuk, Knockout. Para mim, um dos grandes livros de marketing digital que foram publicados nos últimos 10 anos. Aquele conceito de jab, hook, você produz conteúdo soft e dá um CTA grande, é fundamental. As observações dele sobre como você deve documentar a sua jornada, como você deve agir e produzir, que conteúdo produzir nas redes sociais, é um livro excelente. Tim Ferriss, 4 horas por semana, foi o livro que inaugurou a nossa profissão há 20 anos atrás. Esse cara lançou acho que foi 99 ou 2000, Tim Ferriss, né? Há mais de 20 anos atrás, ele inaugurou esse conceito de que as pessoas poderiam trabalhar conectadas e descentralizar, o que hoje falam de one business, one person business. Foi antecipado em 20 anos pelo Tim Ferriss. No entanto, porque eu digo que essa obra do Russell é diferente. É diferente porque ela se propõe a ensinar um método em detalhes, com começo, meio e fim. Então, quando nós olhamos o livro do Tim Ferriss, quando nós olhamos o livro do Gary, quando nós olhamos Permission Marketing, né? Marketing de permissão, que está aqui na H1 também, do Seth Godin, foi o livro que mudou a minha vida. Foi o livro que pela primeira vez me fez compreender que todo o conteúdo servia como um abre-alas para obter uma sequência de permissões e a partir dessa sequência de permissões conseguir concretizar uma venda. Todos esses livros são importantíssimos, mas eles são um reflexo. Presta atenção nesse ponto que é sensível. Todos esses livros são reflexo do pensamento dos autores sobre aquele mercado da época. Então, Gary está falando sobre day trading attention, ele está falando sobre produzir sempre, ele está falando sobre exemplos de pessoas que tiveram sucesso. Seth Godin está usando exemplos também de empresas que usaram marketing de permissão para dar certo. Ele define o que é marketing de permissão. O Tim Ferriss conta sobre a história dele. Quando nós falamos na obra do Russell, eu vou pedir aqui as obras, elas vão aparecer magicamente com a edição. Tcharam! Está aqui! Olha que maravilha a edição. Quando nós estamos falando dessas 3 obras, nós estamos falando de algo diferente. O Russell não se propõe a investigar fenômenos do mercado, ele não se propõe a postular filosofias de trabalho ou existenciais, como Ryan Holiday, por exemplo, em outro livro
fundamental que é acredite, eu estou mentindo. O Russell, ele traz no pragmatismo dele, na visão absolutamente direta dele, o Russell traz um método. Então o Russell, quando você começa por esse livro aqui, segredos.com, que é o mais importante deles, esse livro é o mais importante da trilogia, é o primeiro que você deve começar lendo. Logo depois vem dos experts, que também é importantíssimo, inclusive essa aula é um resumo do que está na maior parte desse livro. Então esse livro tem, vamos ver, esse livro tem umas 450 páginas, 445 páginas, umas 200 delas devem ser o roteiro de Perfect Webinar dele, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Depois vem o Tráfego, que é um livro de suporte, de complementação, não faz parte assim do gigantismo e da importância desses dois primeiros livros, e eu já expliquei isso lá na outra aula sobre a apresentação do método do Russell. Mas o Russell, ele quando começa a analisar, quando ele começa a contar a história dele aqui no segredos.com, ele não começa a explicar, não, a internet naquela época ela era assim, não, aí gente tinha que fazer isso, aí tinham essas marcas aqui que faziam desse jeito, agora eu vou mostrar para vocês quais eram as mídias que existiam antigamente. Antigamente era o rádio, veio a televisão, agora a internet, antes e depois das redes sociais, o que é um convite muito grande para qualquer pessoa que vai escrever sobre o mercado, ela se sente, né, quase que encorajada a fazer isso. Por quê? Porque enche metade do livro com essas histórias e você só precisa produzir conteúdo mesmo ali no finalzinho. O Russell não. O Russell, desde o início, ele fala, olha, eu conheci esse negócio de marketing digital numa pesquisa, eu fui num seminário em Las Vegas, eu entendi que era produzir audiência e monetizar ela, e aí, literalmente, na página seguinte, ele diz, bom, daí eu fiz um funil. A partir desse momento, até o final dessa obra, ele vai apenas falar sobre um método dele. Então ele não fica filosofando sobre o mercado. Ele fala, olha, esse funil é para isso, você vende a isso. Ele fala números. Você nunca vai encontrar o Gary, por exemplo, abrindo uma campanha dele. Você não encontra o Seth Godin abrindo uma campanha dele. Você não encontra o Ray Holiday abrindo os números de quando ele trabalhava na American Apparel. Você encontra o Russell em contrapartida falando, olha, eu comprava a lead a 60 centavos, ele saltou para 1,20. Eu comprava a lead a 8 centavos, ele saltou para 1,20. Daí eu tive um grande problema, liguei para um amigo meu e a gente ficou discutindo como a gente resolveria isso. Daí vem o upsell, vou contar a história de como montar um bom upsell. É todo um processo. O que o Russell conta nessa obra, ele conta o seu processo, a sua filosofia de trabalho. Ele não comenta sobre outros modelos, ele não comenta sobre economia, ele não comenta sobre a lei de Moore e como a internet está se desenvolvendo. O Russell vem aqui e te apresenta um método. E qual é o grande diferencial? Esse método funciona. Então, se você puder, se você quiser decorar esse método, eu posso quase que te garantir com bastante segurança que você não precisa ler mais nada. É claro que outros livros são importantíssimos, eu leio o tempo todo. Os outros livros são importantes para criarem referências. Então, quando você vai fazer um webinário, quanto mais você lê, melhor você fala, mais você entende, melhor você produz. Ou se você produz um expert, mais acesso a linguagens de comunicação e avaliar o trabalho do copywriter que você contratou, tudo isso é importante. Mas assim, de método, se você quiser usar apenas o método do Russell, apenas o método de trabalho dele, eu acho que você pode viver a vida tranquilamente, até porque ele fez $1 bilhão de valor de mercado apenas usando o método dele. Qual que é a grande vantagem? Por que nós vamos começar falando sobre funil de webinário? E aqui eu posso começar listando uma primeira grande vantagem, né? A maioria das pessoas, elas somem no mercado digital por causa de questões internas e não questões externas. E aqui a gente vem pro nosso... Eu vou tirar o relógio para poder ficar mais confortável. Eu uso o relógio para ficar bonito, mas ele me atrapalha. Então, vamos lá. Nós temos aqui a Ana. A Ana chegou no mercado digital, a Ana é uma menina comunicativa, é uma menina estudiosa, esforçada, e a Ana, ela descobriu que ela gostaria de trabalhar, ela já era advogada, e ela gostaria de usar o marketing digital para vender alguma aula dela sobre direito de família. Ok? Vamos lá. Ana, ela tem 27 anos, advogada,
1.600 seguidores no Instagram e ela quer vender algum produto para direito de família. A Ana ela tá ficando cada vez mais conhecida no meio de pensão socioafetiva, vamos dizer isso. E aí, de repente, ela descobre o marketing digital e ela tem uma escolha para fazer e ela acaba optando por começar com lançamento. Qual é o problema? Nenhum problema. Eu comecei com lançamento. Eu assisti a fórmula de lançamento, 2 dias depois eu estava assinando um contrato com um expert meu, virando e falando assim, olha, cara, eu sei o que fazer, vamos fazer um projeto. Fizemos o primeiro lançamento e eu fiz 70 mil reais. Simples assim. Foi assim que começou a minha vida. 2010, 2011, TV Invest. Eu encontrei o expert, ele entendia do que estava falando, nós apresentamos o projeto para a Infomoney, a Infomoney submeteu a XP se interessou e eles fizeram um depósito inicial. Aliás, eu não lembro agora se foi na Infomoney, não, nós fomos direto na XP, mas é que a gente conseguiu negociar um pacote de mídia na Infomoney, então nós tínhamos o tráfego do nosso expert, que era bem pequenininho, cara, era bem pequeno, mas nós tínhamos o tráfego do portal da Infomoney. E aí isso fez a gente conseguir 70 mil reais naquela época. A gente nem usava remarketing, a gente não usava tráfego, a gente literalmente deu um all-in. E ali a quantidade de tráfego da Infomoney foi o suficiente pra gente retornar, né? Então a gente colocou um pouquinho de dinheiro, bobagem, retornou 70 mil reais no projeto. Agora eu não me recordo se foi receita ou se foi EBITDA, não me retorno agora, mas enfim, fizemos 70 mil reais. Eu não tinha esse pensamento tão administrativo. Por que eu estou falando então para Ana que se ela escolher um lançamento pode ser um problema? Porque eu sou uma pessoa que tem como característica uma tranquilidade muito grande. Eu fiz uma sequência de testes, né, para descobrir qual é a minha visão de mundo e a minha relação para com os outros, interna e externa também. E o médico que aplicou esse teste, ele falou para mim, olha cara, você é uma das poucas pessoas que eu vi responder a primeira página inteira com notas 10. Porque estava a minha satisfação em relação ao meu casamento, eu dei 10, aos meus filhos, eu dei 10, ao meu trabalho, eu dei 10, a minha condição, sei lá, ao que eu me vejo no espelho, eu dei 10. Não que eu acho que eu esteja no 10, mas é porque quando eu me comparo como eu estava antes, então isso é fruto de uma mentalidade completamente positiva. Eu sou um cara pouquíssimo ansioso. A minha ansiedade numa escala de 0 a 10 deu 1 no exame. Então, lançamento pra mim funciona muito bem. Lançamento pra mim funciona... A minha maior preocupação é o trabalho que vai dar. Só que se a Ana for uma pessoa ansiosa, pensa no caminho que a Ana vai ter que correr. Ela vai ter que criar o produto dela. E esse é o menor dos problemas. Ela vai ter que definir o preço desse produto. E esse também é o menor dos problemas. Aqui está um produto 997, um conjunto de 5 aulas sobre pensão socioafetiva, direito de família, responsabilidades dos pais. Alguma coisa assim, só um exemplo. Só que a partir de agora, a Ana vai ter que começar a produzir conteúdo. E o que isso significa? Isso significa tempo. Isso significa dinheiro, porque é o tempo que ela está se dedicando àquilo, não é? E a partir de agora, a Ana vai ter que começar a capturar leads, não é? Só que para capturar leads, ela vai precisar criar anúncios. Só que para criar anúncios, ela precisa saber não só sobre roteiro, não só sobre edição, ou encontrar um time. E ela vai ter que encontrar esses prestadores de serviço e definir quais são os bons e quais são os ruins. E aí ela vai definir uma verba. E a partir dessa verba, ela começa a aquisição. E aqui ela tem que fazer um controle de qualidade do lead. Não pode ser só desempregado, não pode ser só gente que não tenha família, não pode ser se ela dá aula para outros advogados, não pode ser quem não seja advogado. Então a Ana, ela definiu uma verba, digamos, 20 mil reais. Porque essa verba, ela é a confecção do produto, a edição das aulas, o tráfego, a landing page, porque ela vai ter que criar estrutura, né? Hospedar na ferramenta, ter alguém fazendo tudo isso para ela. E ela vai passar aqui, nesse momento. A maioria das pessoas perdem de 3 a 6 meses só pensando se elas devem fazer isso ou não. 50% delas desistem logo de cara. Puta, cara, até entendi o funcionamento, mas não quero mexer com isso não, porque quando você vai ver o dinheiro saindo, te dá muita ansiedade. E aí depois a Ana vai ter que pegar esses 20 mil reais dela. Ela vai ter que comprar 20 mil leads
que vai dar aí R$ 1 por lead. Ai, cara, nossa, o lead é muito baratinho. Eu tô usando só um exemplo. Digamos que a campanha tem baixa escala, digamos que a campanha pegou um veio bom, e aí, beleza. Mas se ela estiver falando de R$ 10 por lead, agora nós estamos falando aqui de 2.000 leads. Então, enfim, eu acho que 10 é muito alto para uma pessoa que está começando numa escala baixinha, mas vai saber. E depois ela vai ter que fazer o quê? Ela faz CPL 3, 4. A Ana sabe dar aula? Saber dar aula é a mesma coisa que saber fazer um CPL? A Ana tem um profissional que divida esse CPL da maneira correta? Como ela vai fazer, como ela vai garantir a taxa de comparecimento durante esses CPLs? E se no primeiro CPL tiverem 128 pessoas na live, como é que a Ana vai reagir? Porque a taxa de comparecimento foi muito baixa, porque as pessoas não tinham tráfego para lembrete e não tinham trabalho no API do WhatsApp para enviar mensagens individuais, ou porque a taxa de comparecimento está baixando mesmo. E você percebe porque a imensa maioria das pessoas que sofrem de ansiedade, que tem dificuldade na gestão das próprias emoções, elas acabam sendo moídas pelo mercado de lançamento? E aí o que acaba acontecendo é que essas pessoas, elas são moídas, elas são destruídas, elas ficam postergando. Então, diante de todos esses impasses, o que é que a Ana fala? Daqui a 3 meses, quando eu tiver um pouquinho mais segura, eu faço. Quando chegar em dezembro, eu tirar férias, eu faço. Nossa, eu descobri que eu tô grávida agora, esses primeiros 3 meses eu tô enjoando bastante, então eu não faço. Nossa, eu tô nas últimas semanas da gravidez, então é o momento de eu ficar um pouco mais quietinha. Também não faço. E é por isso que as pessoas ficam postergando, e enquanto isso, até para ocupar o tempo, elas vão comprando outros cursos, aí decidem fazer uma mentoria. Quantas vezes eu não enxerguei, eu tô nesse mercado desde 2013, quantas vezes eu não vi salas cheias de materiais de alunos que pagaram por um high ticket, que ainda não tinham feito o primeiro lançamento, que ainda não tinham feito a primeira venda. A primeira venda é uma situação meio excepcional. Por quê? Porque tem aquelas vendas que você faz para os seus leads que estão praticamente implorando para você comprar. Então, quando a Ana colocar o produto dela no ar, a chance dela vender 0 é praticamente 0. Por quê? Porque vai ter uma pessoa que é um lead muito, muito, muito engajado com a Ana e que assim que ela lançar, ela vai falar: nossa, a Ana lançou, então eu vou lá e compro. Mas qual é a grande realidade das pessoas? Elas fazem as primeiras 30 vendas. E elas fazem meio no 1 a 1, elas fazem meio no orgânico. Só que quando essas 30 vendas acabam, elas não conseguem repor, porque ela também não tem uma reposição de base. A audiência dela não cresce o suficiente, então ela sofre. Nisso que eu chamo de pulo do gato, né? Falam que quando, até mesmo, tem um ditado americano que diz assim: quando você joga um gato do topo de um prédio, até mesmo um gato morto, quando o seu corpo bate no chão, ele dá um bounce, ele pula. Até mesmo um gato morto pula quando você joga ele lá de cima. Então a pessoa dá um pulo morto. Vende 30. Nossa, vendeu 30, quanto você fez? 30 mil. Nossa, Ícaro, muito legal. Mas são 30 mil, menos os impostos, menos a taxa da Hotmart. E aí você tem que pagar o dinheiro de volta, né? Que você colocou na frente pro tráfego, pros profissionais. E aí acaba acontecendo o quê? 30 mil reais que você vira pra sua família e fala: nossa, eu fiz 30 mil. E as pessoas: caramba, 30 mil na internet. Ao final das contas, quando você considera o seu tempo, a quantidade de meses que você arrastou, esses são 2 mil reais. E aqueles 30 já foram tão difíceis, né? E agora você não tá conseguindo nem pensar em: caramba, eu vou pegar e botar esses 20 mil de novo em tráfego e fazer uma próxima venda. Mas e se voltar 30? E se voltar 16? Aí você tá negativo, apesar de estar há mais de 1 ano nesse mercado. Agora imagine um outro mundo. Imagine esse outro mundo onde a Ana, essa mesma pessoa, com as suas mesmas características, talvez um pouco mais emocionada, talvez um pouco mais ansiosa, talvez um pouco mais precise de controle. Isso é muito comum. Pessoas que precisam muito de controle, ou elas dão muito certo no mercado digital, porque elas conseguem criar um ambiente onde elas controlam tudo, ou elas dão muito errado, porque existem vários fatores que não têm controle. Então imagine esse outro cenário. A Ana, ela tem esse mesmo produto. Ela tem esse mesmo produto de 997, essa mesma aula. Só que, agora, o que ela vai fazer? Ela vai fazer um conjunto de anúncios por celular mesmo. Um conjunto de anúncios que vão levar até uma aula, uma masterclass. Onde ela vai fazer uma live, assim como nós estamos, lá no computador dela, sem precisar ser um CPL, com slide, com câmera, sem precisar se preocupar em CPL 1, eu falo sobre oportunidade, CPL 2, eu tenho que trazer provas sociais e casos de mudança, CPL 3, eu tenho que entrar no Deep Content, CPL 4, eu tenho que reforçar os compromissos e fazer uma oferta. Não, ela vai pegar e fazer uma aula
de 60 minutos mostrando o tamanho da oportunidade que existe nesse mercado, se ela aponta para o profissional, se ela aponta para o cliente, quais são os perigos que você está incorrendo numa separação familiar, como proteger ou garantir o seu patrimônio num divórcio, digamos, qualquer um desses temas. É muito mais fácil para a Ana fazer uma live e dar essa aula. E o mais interessante, ela sequer precisa estar cheia, porque isso é algo que causa muita ansiedade em quem está começando. Eu vou fazer uma live, vou fazer para quantas pessoas? Eu fiz a live, acabei de abrir carrinho, vendi só 3, isso significa que foi um fracasso. As coisas são muito drásticas na mentalidade de lançamento, é tudo muito drástico, assim, ou você deu muito certo, ou você deu muito errado, ou você teve muito sofrimento ao longo desse processo. E aí o que acontece? A Ana criou essa estrutura. Ela tem os ads que levam para uma página de vendas. Essa página de vendas já vende o conteúdo dela, uma aulona, uma verdadeira aulona, já vende barato. Aqui ela entrega a aula. E eu nem vou entrar em outros elementos aqui, que são os elementos de upsell, order bump, e nem vou entrar no CTA que tem aqui para ela fazer a venda do produto dela, aqui de 997. O 997 está aqui. E não aqui no começo. Eu não tenho que pegar as pessoas e correr para elas me darem R$1.000, porque dar R$1.000 pro Ícaro de Carvalho, pro Érico Rocha, pro Ladeira é uma coisa. Dar R$1.000 para quem está começando agora, às vezes com uma câmera mais ruim. Olha o tamanho desse estúdio que eu estou produzindo essa aula. Eu demorei 10 anos para chegar aqui. E muitas vezes você tá lá no teu apartamento, atrás daquela parede que não é tão decorada, e tá tentando descobrir como é que as coisas funcionam. Só que agora, para sempre, preste atenção, para sempre, a Ana terá um tremendo aliado. Ela vai continuar produzindo conteúdo do jeito que ela sempre produziu. Ela vai continuar produzindo vídeos de Reels, tentando trazer novas pessoas para sua audiência. Ela vai fazer pequenos impulsionamentos de vídeos para alcançar novas audiências. E de tempos em tempos ela vira e fala, quando estiver respondendo uma caixinha, quando tiver interação com algum seguidor. Gente, tá vendo esse caso aqui da moça que perdeu o patrimônio, não sei o quê? Vocês sabem que eu tenho uma masterclass, não é sobre isso. Então, se você está preocupada com o seu patrimônio, arrasta para cima, tá aqui. E ela vai pingando. Então, ela pinga ali, ela levou 10, 20 pessoas para... E aí ela levou, ela fez um story, bateu 1.600 visualizações, aí dessas 1.600 visualizações, 150 pessoas foram até a página, dessas 150 pessoas, 10 delas compraram, então elas já geraram os R$370 que ela pode pegar e botar para impulsionar esse próprio conteúdo. Ela pode fazer o download do vídeo, do story, pode postar lá nos Reels e impulsionar isso daí. Já com o dinheiro que vai sendo gerado, e dessas 2 pessoas, e dessas 10 pessoas, 2, porque uma taxa de fechamento razoável, você já viu lá na aula, é 20%. 2 fizeram a compra, então ela fez 2.000 nesse post. Pessoal, eu não tô nem falando de comprar tráfego, eu não tô falando de expandir audiência, eu não tô falando de aumentar base, eu estou te falando assim, ao invés da Ana... Eu acho que esse é o melhor começo que eu poderia dar para essa aula. Ao invés da Ana estar pensando, nossa, eu vendi apenas R$2.000 no meu lançamento, eu sou uma fracassada. A Ana vai poder virar para o marido dela ou para a mãe dela e falar assim, caramba, sabe aquele arrasta para cima? Deu 2.000 pra gente. Legal, semana que vem vamos fazer outro. E é isso, entendeu? Você tem aqui uma verba inicial, você tem que é paga pelo próprio usuário, e as pessoas estão pagando o ingresso para assistir uma aula. E nessa aula existe uma outra promoção. O funil de webinário, ele é o instrumento mais livre de estresse que existe. Então, se você está vendo essa aula aqui, presta atenção, eu estou falando agora para 4 pessoas. Antes eu estava falando para os clientes, agora deixa eu falar clientes, né? Pessoas que estão agindo como experts ou como consumidores no mercado digital. Estou falando para as ANAs, né? Advogados, nutricionistas, médicos, doutores, dentistas, professores que estão querendo utilizar um funil de webinário para fazer dinheiro, mas eu peço uma licencinha agora para falar com 4 profissionais do mercado, 4 P2 mesmo. Quem não sabe o que é P2 é o público que trabalha diretamente envolvido com digital. Eu estou falando aqui com copywriters, coprodutores, social medias,
e gestores de tráfego. Senhores, vocês, quando você coprodutor, quando você copywriter encontrar um expert, entenda tudo isso que eu tô falando. Entenda que sobre ele existe ansiedade, entenda que sobre ele existe apreensão, entenda que sobre ele existe toda uma sociedade dizendo pra ele que isso é golpe, que o dinheiro não nasce em árvore, que não é tão fácil assim, se fosse fácil todo mundo faria, quem ele é pra achar que vai fazer isso. Eu ouvi isso. Eu ouvi. Quando eu fechei meus primeiros 70 alunos do novo mercado, eu ouvi, Ícaro, quem vai pagar para te ouvir? Porque eu disse que as pessoas iriam assinar as minhas aulas. E eu ouvi da minha própria mãe, Ícaro, mas quem que vai pagar para te ouvir? Você não tem faculdade de marketing, não é? Eu ouvi do meu pai, quando eu fiz o meu primeiro dinheiro, assim, ele me ligando e falando, filho, esse dinheiro que você fez é tudo certo mesmo, não é? Ou seja, não é fruto de algum engano. E aí na época eu era muito novo, eu fiquei muito irritado, né, aquela sensação, mas hoje em dia, tudo bem. Então assim, vocês que são prestadores de serviço, saibam que vocês vão encontrar os experts de vocês assim. E é por isso que o funil de webinário deveria ser a primeira carta na manga que vocês deveriam oferecer. Então você, coprodutor, se você pegar um expert agora e disser pra ele, nossa, legal, você já tem 6 mil, 7 mil, 10 mil visualizações nos stories, você já tem uns vídeos de Reels que deram uma espalhada, você já não sei o que, não sei o que, não sei o que. Vamos fazer um lançamento? Saiba que o dinheiro vai sair antes, saiba que vai ter que trabalhar, saiba que vai ter que fazer os CPLs, saiba que ele vai ter que fazer esse lançamento, saiba que ele vai ter que dar o suporte, saiba que você vai ter que estruturar grupo de WhatsApp, e-mails e fluxos de e-mails e tudo isso, e tudo bem, faz parte do trabalho. Mas saiba que o coração do lead está assim. O coração do lead, e aqui eu vou fazer duas timelines, né? A timeline de um lançamento e a timeline de um funil perpétuo. A timeline é, no lançamento, primeiro a gente define o lançamento, depois a gente monta a equipe, depois a gente define como vai ser, depois a gente começa a fazer os roteiros, depois a gente cria todos os anúncios, aí a gente começa uma compra de lead, aí a gente fica monitorando os leads, bota uma data, tenha dúvida se vai ter gente comparecendo ou não, aí eu tenho que fazer o expert seguir o CPL, daí eu tenho que tomar a decisão se é CPL na casa dele ou se é CPL gravado num estúdio, aí depois a gente tem que fazer, gravar e entregar o conteúdo inteiro, hospedar o conteúdo inteiro, que quando as pessoas compraram elas não queriam acessar, e aí a gente começa a campanha, começa o evento. Aqui a gente começa a pré-campanha, que é o famoso PPL, e depois a gente vem aqui para a própria campanha em si, que vai durar pelo menos 21 dias de captura. Pelo menos. Tem gente que captura por um mês, tem gente que captura por 2 meses. O Renan, que é CMO da Stage, ele gosta de captar por 2 meses. Ele passa o primeiro mês só comprando na manha, bem pouquinho, vendo quais são os anúncios que vão escalonar, quais são as mensagens que vão ser aceitas. E você não precisa entender isso agora. E depois, nos últimos 20, ele compra mesmo, até o dia anterior do CPL. Então, é tudo isso. E aí você decide, aí você vai descobrir. Você vai descobrir o quê? Você vai descobrir se você terá a sua recompensa. O que é recompensa? Se haverá ROI ou não. Se depois de tudo isso esse trabalho fracassou. E aí eu te pergunto, para você prestador de serviço, se você fizer um lançamento com um bom expert e esse lançamento não for bem sucedido, por qualquer motivo, porque existem vários outros motivos que podem fazer um lançamento dar ruim. O filho dele pode ficar doente, ele mesmo pode ficar doente. Imagine que no dia do seu CPL, meu amigo, Ítalo Marcilli, o Ítalo no meio do CPL dele, ele fez o primeiro vídeo do CPL dele, ele fez a primeira live do CPL dele, ele tava com o Arnold, e no dia seguinte assassinaram o pai dele. Deram um tiro na cara do pai dele, ou nas costas do pai dele. E ele tava lá sentado com os pais no braço. E à noite ele voltou para fazer o segundo capítulo do CPL. Então assim, diversos fatores podem fugir ao nosso controle. Pode cair a internet. Aqui no Novo Mercado nós temos uma série de estruturas e de redundâncias. Tem vários no-brainers, tem várias internets que são meio que assim, falhou uma, entra outra. Caiu a luz, tem um no-brainer. A Priscila Zilo e o Sobral, eles têm gerador dentro de casa. Porque quando eles estão fazendo CPL, eles colocaram tanto dinheiro de tráfego que não pode cair a internet. Então depois de passar por tudo isso, se você não tiver sucesso, digamos que bateu ali e empatou o lançamento. E eu conto essa minha história. Eu trabalhei 8 meses no lançamento do Código da Riqueza. E o lançamento breakivou, ou seja, ele bateu no que ele custou. Ele custou X e ele faturou
Y que era igualzinho. Então, tipo, ele custou 350 mil, faturou 350 mil. Aquilo foi tão frustrante pra mim. Aquilo foi tão difícil pra mim. Porque eu já havia me comprometido, já havia compartilhado com a Ana a ideia de que nós conseguiríamos fazer um bom dinheiro, que o produto era muito bom, nós ficamos 8 meses, nós fomos para os Estados Unidos, gravamos com todos aqueles nomes e papapá. E aí, fiquei sem nada. Por que eu já não virei e falei assim pro Nigro, que na época era meu sócio? Existiam vários sócios no projeto, tinha o Nigro, tinha o Joel, tinha o Simonsen. Por que eu não virei para essas pessoas e falei, pessoal, tá tudo bem, essa foi uma primeira tentativa de mercado, semana que vem a gente começa outra. Porque tava todo mundo destruído, principalmente eu. Ou talvez também, principalmente o Nigro também, né? Porque ele colocou o dinheiro, colocou a imagem e tudo mais. Mas é mais difícil quando você faz com o dinheiro dos outros, eu posso te garantir. Se você fizer um lançamento com o seu dinheiro ou um lançamento com o dinheiro de outra pessoa, meu irmão, você vai sofrer muito mais. Por que eu não consegui voltar? Eu encerrei a minha participação no projeto de tão traumático que foi. Agora, no segundo modelo, aqui, no modelo de funil perpétuo, você vai encontrar esse expert e você vai falar assim, olha, grava uns 5, 6 anúncios aí por celular, talvez grava uns 10 anúnciozinhos por celular, olha esses modelos aqui que funcionam. Tá aqui o roteirinho. Grava, respondendo caixinha mesmo. Escreve você mesmo na caixinha, responde essa caixinha, gera o anúncio, me passa aqui que o menino do tráfego vai impulsionar. E aí você vai lá, cria uma landing page barata, acessível, upa essa aula, abre uma conta do Hotmart, upa essa aula, cria o produto, tudo mais, e bota ali e começa a anunciar. E aí no dia seguinte você vai ter a resposta. No dia seguinte você sabe se você teve recompensa ou não. E agora imagine, você vira pro teu cliente e fala assim, olha, a gente subiu ontem a campanha, sabia que já saiu uma venda? É uma venda. O cara fala, nossa, que legal, já saiu uma venda. É, uma venda da mais cara, a gente tirou 1.000. A gente botou 120 de anúncio e já voltou 1.000. Aí a pessoa, nossa, e passou um dia só. No lançamento nossa, a gente fez 60 mil. Derrota, por quê? Porque o lançamento custou 40. E demorou 4 meses para ser feito. Só que você fez 60 mil reais. Mas não importa. Não importa porque o custo e o emocional e o envolvimento são muito grandes. Aí, cara, por que todo mundo faz lançamento então? Porque dá dinheiro pra caramba, arrebenta de fazer dinheiro. Só que existem todos esses elementos que você precisa controlar. De todos os funis que o Russell apresenta, dessa forma diferente de ser apresentado ao mercado digital e de trabalhar com o mercado digital, o funil de webinário, para mim, é o primeiro que você deveria escolher por causa de tudo isso. Entendido tudo isso, nós começaremos propriamente a nossa aula. Eu começo aqui com o nosso slide, o webinário perfeito, né? O webinário perfeito é o arranjo que o Russell faz para que a gente consiga preencher o tempo do webinário, ok? Vamos lá. A primeira coisa pensamos no seguinte, quanto tempo deve ter um webinário? Um webinário deve ter, idealmente, 40 minutos. Ícaro, mas eu vejo muita gente fazendo webinário de 1 hora, 1h20, 1h30. Você mesmo, esse webinário aqui, ó, já tem 35 minutos de vídeo, você nem começou a aula. Geralmente são professores muito experientes. E olha a quantidade de informação, de referências, de exemplos que eu joguei aqui na tela. Mas para quem tá começando, menos é mais. Para quem tá começando, falar 40 minutinhos, seguir a ordem em 40 minutinhos é melhor. Até porque são 43 slides, então fica um slidezinho por minuto, né? Então fica bem marcadinho, bem bonitinho. A tendência se você deixar o seu expert solto, ele não finaliza a transmissão. Ele fala por 40, 50, 80, 90, 120 minutos, 2 horas, 2 horas e 40, e ele não entrou no CTA. Um outro motivo. Esse motivo se chama retenção. Toda vez que nós começamos um webinário, e se você hospedar o seu webinário em uma dessas ferramentas que mostram a taxa de visualização dos vídeos, né? Você vai perceber que aqui é o começo e aqui é o fim. Você vai perceber que é assim geralmente, ó. Ou seja, se você tem um webinário de 2 horas, o teu CTA vai ser aqui. Porque essa linha azul continua crescendo. Se você tem um webinário de 40 minutos, o seu CTA vai ser aqui, porque acaba mais rápido. Outra coisa, as pessoas, muitas delas já chegaram compradas mesmo. Elas querem comprar, então elas já pagaram por uma aula, né? Outra coisa, um CPL é uma tentativa de venda. Um vídeo que a pessoa já pagou, ela vai assistir. E é por isso que, presta atenção nesse número, CPLs costumam ter, vídeos de graça, né? Costumam ter de 10 a 15% de comparecimento. Quando você tem 15% de comparecimento no CPL, você solta uma fogueteira. Aulas compradas, webinários comprados,
tendem a ter, não é que chegam a ter presença total, tendem a ter 88% de comparecimento. 88% das pessoas que compram vêm. 55% delas estão na hora do pitch. No webinário, 15% está na hora do pitch, 20% está na hora do pitch. A não ser as pessoas que carregam o público durante todo o tempo. O Marçal faz uma aula de 3 horas e carrega as pessoas, né? Mas nós não estamos lidando aqui com exceções. Então a primeira coisa que você deve fazer é você deve começar o seu webinário com um slide de título dizendo, agora vai criando, você vai receber esse material também, é claro, mas o que eu quero que você faça é o seguinte, eu quero que você pegue essa timeline de 40 minutos, crie ela, e aí você coloque slide 1, slide 2, slide 3, slide 4, slide 5. Não são todos exatamente que servirão para você, mas eu te convidaria, cara, tenta fazer exatamente desse jeito. Então no primeiro slide nós começamos com o título da palestra, o que você vai apresentar. No segundo, você vai fazer um momento do que o Russell chama de introdução e afinidade. E olha que engraçado, o Russell ele deixa inclusive os textos que ele utiliza. Então ele coloca aqui. Então, eu suponho que para muitos de vocês, esse provavelmente não seja o seu primeiro webinário. É uma ótima forma de começar a quebrar o gelo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a uma aula sobre como criar copywriting, como ser copywriter no mercado de emagrecimento. Olha só, se você é copywriter e optou pelo mercado de emagrecimento, meus parabéns, é um dos grandes mercados que existe no mercado digital, você tem muitas chances de fazer muito dinheiro. Olha, esse não é o primeiro webinário que você está assistindo, não é? Por quê? Criar aquele engajamento. Oh, não é. E eu tenho certeza que você já viu diversas aulas prometendo diversos resultados, que acabaram não se realizando. Mas esse webinário ele é diferente. Eu vou te explicar por que nessa aula. Eu não chamaria de webinário, sim aula, masterclass, aula magna, imersão. E vou te explicar por que nessa aula o que eu vou apresentar para você é diferente de tudo que você já viu. Então vem lá, ó. A primeira coisa que eu quero mencionar é que se você fracassou em X no passado, não é culpa sua. O Russell fala isso demais. E eu acabei de fazer isso no início do nosso webinário. Olha, se você fez um lançamento e fez isso, o problema não é seu, é o método. Olha, se você pegou um expert e tentou fazer um lançamento, breakivou e ele rescindiu com você, o problema não é com você. O problema é o método. E aí ele vem, não é culpa sua. Há muita informação por aí e às vezes é confuso mesmo. Mas muitas vezes essa sobrecarga de informações nos impede de ter sucesso. E ele começa. Bom, está tudo bem, ok? Então vamos fazer diferente? A partir de agora, isso já preenche uma grande dor do expert que está começando agora. Ele não sabe, as pessoas que estão começando agora, elas não sabem exatamente como começar uma aula e como terminar uma aula. É tudo meio confuso, assim, entre o começo e o fim. Então, seguir os roteiros é importante. Aí vem o que ele chama de slide da régua. E agora, logo em seguida, ele vem o que ele chama de slide, ou momento da régua, né? Ele quer mostrar que esse webinário é feito para todos os tipos de pessoas que acabaram chegando até a transmissão. Então ele coloca aqui, ó, o meu objetivo com essa apresentação é ajudar 2 tipos de pessoas. Aquelas que são iniciantes e os que são os mais experientes. Nesse sentido, eu já começaria dizendo como, olha só, essa aula vai servir tanto para o copywriter que está começando agora, quanto para você que já tem um expert, que já é sócio de uma empresa e que está querendo vender mais, que está querendo dominar mais a técnica. Então fica comigo que, cara, sendo iniciante, sendo avançado, todo mundo tem coisas para aprender aqui. Você acaba até pré-freimando a cabeça do cara, né? Porque é muito difícil, é muito perigoso quando você começa a dar uma aula e as pessoas pensam assim, esse conteúdo eu já sei. Se você falar isso, acabou. Você não consegue explicar mais nada pro cara. Isso daí que ele tá falando eu já sei. Imediatamente ele pega o celular e começa no Twitter, no TikTok, no que quer que seja. Então é muito importante você ficar todo o tempo falando, cara, mesmo que você já tenha anos de mercado digital, eu fiz 250 milhões com isso daqui, pode ter certeza que eu tenho alguma coisa para ensinar para você. Então, manter a pessoa presa, né, a isso. E aqui vem o que o Russell chama, e tudo isso está lá no curso, né? Na aula que você já adquiriu, que é a aula sobre o método do Russell, né? O efeito do grande dominó. O Russell, ele está sempre investigando qual é a peça que eu preciso derrubar e que se eu derrubar, todas as outras peças vão cair. O meu grande efeito dominó, quando eu trabalho um público mais de varejo, quando eu trabalho mais um P0, um P1, é sempre a família. Eu viro e falo assim, olha, essa é a família que eu construí graças ao mercado digital. Se você quiser ter uma família parecida, se você quiser ter uma vida melhor matrimonial com seus filhos, se você quiser ter esse poder de escolha e controle que eu tenho, cara, esse é o mercado que deu certo pra mim.
Existem vários outros, mas esse é o único que eu posso falar, porque é o único que eu fiz. E aí a pessoa fala, eu quero, Ícaro. Eu quero ter uma família, eu quero construir um monte de decisões que me tornem um homem melhor, um pai melhor. E eu entendi que esse é o método. Bom, se esse é o método, então você vai ter que trabalhar. Ele não tá nem aí, ele derruba. Você vai ter que estudar, ele não tá nem aí, ele derruba as pedras, né? Por quê? Porque a grande pedra do dominó é eu decidi que eu quero mudar o meu destino. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não sei como começar, eu não tenho um método, tudo vai caindo. Pum, 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 pum. Então é nesse momento que o Russell fala, olha, vocês precisam acreditar que o veículo, ou seja, que o método que eu vou te apresentar é a única maneira de conseguir o que vocês desejam. Então, assim, o Russell sempre, quando o Russell fala veículo, ele fala método, né? Então, a promessa que você está falando, ele usa vários termos do tipo veículo, framework, mas eu vou adaptando aqui a nossa realidade, né? Aquela promessa que você tem, olha, o marketing digital. O marketing digital é o meu veículo. Copywriting é o meu veículo. E qual é o meu framework? Meu framework é a formação de copy, a forma com que eu trabalho e ensino pessoas a se tornarem copywriters. Outro meu framework é a minha escola, o Novo Mercado. Tá aqui, você vai entrar, fazer um mapa, estudo, conhecer a Omnia. O meu veículo, marketing digital. E ele fala, nos próximos 90 minutos. Nossa, Ícaro, o Russell falou 90 minutos e você me disse que um webinário deveria ter 40. Pois é, isso daqui foi escrito há muitos anos atrás. E nós temos um antes e depois muito grande, que é 2020/2021. Todo mundo assistia muito webinário, tinha muita taxa de presença, tinha muito comparecimento, mas isso mudou muito. Nos últimos 2 anos foi aterrador. Então, o lapso de atenção das pessoas caiu muito. As pessoas estão muito difíceis de você manter a atenção. Então, antes de você entrar num webinário de 90, treina num webinário de 40. Mais ou menos assim, antes de você começar a jogar no campeonato brasileiro, treina na base. Nos próximos 90 minutos, o meu objetivo é fazer você acreditar que essa nova oportunidade, que o marketing digital é a chave para você desbloquear esse tipo de vida que você vem vivendo, ou as limitações que ensinaram para você sobre dinheiro. E eu vou mostrar para vocês os meus frameworks. Eu nunca usaria essa palavra no Brasil. O meu método, os meus métodos exclusivos que simplificarão o caminho para alcançar esse resultado. E quer dizer que o meu expert, ou que eu vou ter que falar exatamente essas coisas? De maneira alguma. Eu acredito que o tipo de comunicação do Russell, ela funciona para o americano, que é excessivamente pragmático, numa língua pragmática. Eu tenho uma definição de um youtuber que eu gosto muito, com o sobrenome Clark, em que ele fala que o inglês é uma accountability language, é uma linguagem quase que contábil, né? Então, se você falar desse jeito para um brasileiro, é bem difícil que gere engajamento. Mas você pega exatamente o sentimento que tem aqui e transporta para nossa linguagem. Então eu vou te dizer aqui, olha, eu sei que se você chegou até aqui, não é a primeira vez que você ouviu falar em marketing digital, pode ser que você já tenha feito os lançamentos, pode ser que você já tenha comprado outros produtos, mas o que eu tenho aqui para te oferecer é diferente, porque é um método testado no tempo, são mais de 250 mil alunos que conquistaram os resultados desejados através do que eu ensino na nossa escola, e o meu objetivo aqui são 2. O primeiro deles é erradicar todas as crenças negativas que meteram na sua cabeça sobre dinheiro. Aí eu começo aquela coisa meio Marçal, né? Aquela coisa meio Wendel, que quem gosta de trabalhar mesmo com varejo começa, o que às vezes não é todo mundo. Que é, o que teus pais te ensinaram sobre dinheiro, o que teus tios te ensinaram, o que você aprendeu, quantas pessoas ricas você conheceu, ninguém te ensinou as regras do jogo, o que você gostaria de ter ouvido dos seus pais, o que você gostaria de ter aprendido desde cedo, e eu quero te mostrar que dá tempo de recuperar tudo isso e dá tempo de você chegar onde você sempre sonhou em muito menos tempo do que você imagina. Puta, isso é tudo que as pessoas querem. Elas querem fazer as pazes com o passado, superá-lo, tirar o atraso, e conquistar resultados rápidos. E aí basta você ajustar as expectativas ao longo da transmissão para que você não esteja de fato vendendo uma mentira, né? E aí vem o slide 5
No slide 5 você fala, bom, Ícaro, e por que eu deveria te dar atenção? Bom, você deveria me dar atenção porque deixa eu contar um pouquinho da minha história. Em 2013 eu estava exatamente onde você está. E aí eu começo a contar minha vida, a minha casa, como ela era, como ela ficou, a minha família, o que eu não tinha, agora eu tenho. Isso é muito importante pro brasileiro. Que carro eu tinha, que carro eu tenho. Que casa eu tinha, que casa eu tenho. O que eu fazia, o que eu faço. Ah, Ícaro, mas eu sou advogado, eu vou mostrar o meu carro. Não, você mostra como é que era você na faculdade. Você conta os perrengues da faculdade. Você conta os perrengues do que era ter que comer ali no bandejão, ou ter que ir de ônibus, e conta uma história engraçada que na chuva você ficou presa na marginal, sei lá. Quando você falei aqui, eu sou advogada já. Meu pai disse que eu nunca seria advogada, e olha, hoje eu tô aqui com a carteira do OAB, e olha, aqui foi quando eu dei entrada no meu primeiro apartamento, e graças ao meu trabalho com a advocacia, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Quem diria, uma filha de torneiro mecânico foi para os Estados Unidos e é doutora. Esse tipo de qualificação funciona muito. E tem a qualificação técnica, né? Formei tantos alunos, eu fiz isso, eu sou formada aqui, sou formada ali. Na verdade, apenas alguns anos atrás eu era exatamente como você. Nesse momento, a gente começa a vida pregressa, mostrar que você estava no lugar da pessoa que está te assistindo. Por que isso é importante? Para que a pessoa não te veja como um super-homem. Então imagine, por exemplo, o Henry Cavill. Para quem não sabe quem é Henry Cavill, é um cara muito parecido comigo, né? Aquele ator do Super-Homem. Imagine o Henry Cavill fazendo um webinário sobre como conquistar mulheres. E aí sou eu que estou assistindo. Imagina a cara dos meninos olhando o Henry Cavill dizendo, olha, é só você chegar lá e falar com a mulher e vai dar certo. É porque ele tem a cara do Henry Cavill, né? Então é como o Neymar fazer um seminário sobre futebol e dizer, olha, é só você chegar lá no campo e bater uma bola. Por que você não faz isso? Eu fiz isso quando eu era criança e por que você não faz também? Então é importante que você mostre pra pessoa que você veio de um lugar parecido com o dela, que você experimentou uma vida e que ele está experimentando agora, porque assim a sua mudança se torna crível. Assim a sua mudança se torna digna de ser acreditado. Nesse momento do webinário, ali no 6º minuto, 7º minuto, o Russell tenta pegar os números dos... Esse é um outro momento legal, porque você usa os próprios números como minutagem. Então, olha ali no slide 6, ele começa, né? Aqui você faz a sua transição para a história pregressa, para a história da sua ponte da epifania. Como é que eu descobri isso que eu vou te ensinar? Como é que eu construí esse método que agora eu estou te passando? E aí você tem que mostrar aqui, você tem que buscar quebrar 3 crenças. Quais são as 3 crenças que o Russell diz? Olha, se você juntar 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, 1 milhão de pessoas em um único webinário, e vai chegar uma hora que você vai ter 20, 30, 40 mil pessoas que viram seu webinário. Qual é a grande diferença? Num lançamento, as 40 mil precisariam ver agora. Num funil de webinário, todo dia vem 10, 12, 8, 6, e vai comprando, e vai trazendo, e vai trazendo. Então, a tendência é sempre crescente. Russell diz assim, se você juntar 1.000, 10.000, 100.000 ou 1 milhão de pessoas em um webinário, elas terão, estatisticamente, em bloco, 3 grandes crenças que vão impedir ela de fazer a compra daqui a 40 minutinhos quando você fizer o CTA. A primeira crença é, eu não entendo como isso daqui funcionaria para mim. A segunda crença é, eu não tenho conhecimento para isso, Ícaro. E a terceira, eu até entendi, mas eu não sei como colocar em prática. Se ao longo do webinário você for capaz de responder essas 3 questões, e com esse roteiro você vai aumentar em muito a sua conversão. Aí chegando aqui no 7, apresente o que você vai ensinar durante o webinário. Nesse momento você fala, então você está pronto? Você está pronto para participar, para aprender esse método que funciona com qualquer pessoa, mesmo que você esteja começando agora, que será passado como um mapa, o passo a passo, um método validado, ou seja, será que eu vou saber aplicar ou não? Qualquer outra dúvida lá? E não tem o conhecimento técnico e que vai te formar e te educar, para que você esteja pronto para atuar no seu mercado ao final dessa transmissão. E a partir de agora, você começa a apresentar o que você vai dar na aula. Bom, então vamos lá. Deixa eu mostrar o que você vai aprender na aula. Geralmente se abre um slide mostrando aqui o conteúdo que será aprendido durante essa aula. E aí ele diz aqui, apresente o que você vai ensinar durante o webinário. Você já criou os títulos desses 3 segredos, então para conectá-los aqui e apresentá-los a todos. Então como é que esse webinário vai servir para quem anda perdido no mercado, para quem ainda não começou, para quem gostaria de ter mais resultados? E você linka os 3. Nessa hora da aula a gente vai falar sobre isso, esse assunto é importantíssimo, você tem que ver. Lembre-se, ele já pagou para assistir. Nesse momento aqui, a gente vai falar sobre esse caso. Eu criei o caso da Ana como advogada de família, agora eu me ferrei porque eu não entendo muito do mercado. Então eu vou me usar como exemplo.
exemplo, né? Olha, é importantíssimo que você entenda como é que a importância de criar bons anúncios focados em conversão. Então nós vamos falar já já sobre isso, você precisa assistir, porque esse vai ser 70-30% do seu resultado, né? Falam muito de 80-20, eu gosto de 70-30. Vai ser 70-30 daquilo que você precisa fazer. E aí ele começa. E eu tenho 3 grandes segredos para te apresentar. Eu tenho 3 grandes... talvez segredo seja banalizado demais, mas eu tenho 3 grandes conquistas para compartilhar com você. 3 grandes tesouros para compartilhar com você. Tesouros que eu não herdei. Tesouros que eu tive que escavar com as próprias mãos. E aí, como é que eu consegui tudo isso? Eu consegui tudo isso graças a um método. Em algum momento eu desenvolvi esse método, e eu vou falar um pouco a respeito disso, que permitiu que pessoas pudessem viver da escrita de dentro de casa, conectadas a um computador, como eu sempre achei que eu gostaria de viver a vida. E, cara, foi incrível, nem acreditei que deu certo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. E aí vem o slide número 9. O slide número 9 é a apresentação pela primeira vez do método, uma breve apresentação visual do método. Isso porque, pessoal, você percebe como a ordem do Russell de slides é bem diferente da ordem tradicional que nós vemos nos nossos webinários, que são ordens de apresentação do Jeff Walker. Não está dizendo que está certo ou que está errado. O Russell está sempre brigando, ele está sempre dando pequenas iscas de curiosidade para manter a retenção. Então, eu começaria agora. Bom, vamos começar o nosso conteúdo. E daqui a 10 minutos as pessoas sairiam. Então ele vira e fala assim, quando eu falo método, eu falo isso daqui. Plec. E aí mostra um framework. Mostra um método, como é que é produzir conteúdo, fazer isso, depois aquilo. Fica tudo bonitinho, tudo que você vai aprender, tudo, ou todas as áreas que você, advogado, vai poder atuar. Você mostra brevemente o que ele vai aprender agora visualmente. Você falou verbalmente, agora você está apresentando visualmente. E aqui ele coloca. Lembram que antes eu falei sobre o framework que desenvolvemos e que me ajudou a trabalhar conectado e ter a possibilidade de ver os meus filhos crescerem? Pegue a sua caneta e papel para fazer anotações, porque eu vou orientá-los através desse método. E esse método esse método se chama, e aí todo método tem que ter um nome. Antigamente o meu método se chamava TPD, antes era desafio de 0 a 10 mil reais, depois à medida que eu me tornei marca e eu comecei a ser conhecido pelo mercado, se tornou apenas formação em copywriter. Então aqui eu colocaria, e esse método eu chamo de copywriting, e eu quero apresentar o meu método de escrita para você. E aqui você começa no 10, agora que você já pede essa atenção, esse pegue papel e caneta na mão, você vai contar. E eu quero começar para vocês como é que... Ou seja, olha como aparecer aquele framework foi importante pro cara. Deixa eu ver como é que é, puta, já passou. Não, mas vi que é bastante coisa aqui, deixa eu prestar atenção. E agora você vem pro conteúdo. Então o Jeff, ele ignora essa etapa do framework, clack, e ele vai direto pro conteúdo. O Russell dá esse push. Não tem ninguém certo, não tem ninguém errado. E agora ele começa. Olha, mas eu quero te mostrar, mas antes eu preciso te contar como é que eu cheguei a esse resultado, pra vocês não acharem que eu recebi isso dos céus, porque nada vem dos céus, nem pra você, nem pra mim, a gente tem que trabalhar muito por isso. E aí você começa a sequência de história pregressa, quem eu era, jornada, em que momento eu decidi que eu iria mudar de vida, novas oportunidades, quando eu encontrei ou um mentor, ou dei de cara num método, ou aprendi alguma coisa, tive algum momento eureka, e isso me carregou até a construção desse método. Então aqui você vai fazer uma breve história, mostrando fotos, mostrando como você era e mostrando targets importantes que foram atingidos. E aí você vem com a realização, ou seja, qual foi a minha realização, meu primeiro e-book vendido. E eu conto sempre essa história. Primeiro e-book que eu vendi por R$600. Na verdade, eu não vendi um e-book, né? Eu confeccionei um e-book a pedido de um cliente. Eu escrevi esse e-book. Peguei a tese dele e transformei no formato de e-book. Cobrei R$600 e recebi esses R$600. Na época, minha esposa, ela era estagiária do Ministério Público e ela ganhava R$280 de bolsa auxílio. E eu virei pra ela e falei assim, caramba, eu fiz R$600 pra escrever 2 dias e o cara me pagou. Então ali minha primeira realização, né? Volta naquela jornada pregressa. Olha, mas não era sempre que foi assim. Eu lembro do meu pai falando que dinheiro não dava em árvore, que só existia um trabalho, ser médico, todos os outros eram arriscados demais. E aí o seu expert, ou você, começa a contar como é que começar a desenvolver esse método, ele veio às custas de
aprendizados, erros, acertos, ou seja, olha como eu fiz tudo isso no começo desse webinário, em que eu falei do projeto que deu errado, em que eu falei de como isso foi pesado para mim, das promessas que eu havia feito com a minha família, e aí você tem uma nova oportunidade. Qual foi a minha nova oportunidade? Logo depois daquilo que é o momento mais escuro, the darkest hour, né? O momento mais escuro, ou seja, foi a única vez na vida que eu deitei numa cama e tentei estar em depressão, e aí minha esposa abriu tudo e falou, você tem que trabalhar, até tem 2 crianças, e eu me levantei e fui. Depois desse momento mais escuro, aí vem de fato a vitória, né? Que é essa nova oportunidade. Nessa nova oportunidade eu fui chamado pela Avenue, eu comecei a trabalhar na Avenue, e da Avenue eu comecei a produzir conteúdo no Instagram, o Joel me chamou pro Instagram, eu comuniquei, fui compartilhar por algumas pessoas, o novo mercado começou a crescer. Então, essa foi a nova oportunidade. Quando o novo mercado começou a explodir, quando ele saiu de 70 pessoas para 3 mil, 4 mil, eu falei, meu Deus, eu tenho um negócio de verdade, eu estou pronto. Não tava nada pronto, mas você acha que você tá pronto, né? Eu era um menino. Não, eu tava pronto, tô pronto. Vamos fazer. E na verdade eu tava construindo. O caminho era construído à medida que se caminhava, né? E aí nós chegamos ao método. E você fala pela primeira vez sobre o seu método. E você fala sobre as etapas. Olha, pessoal, esse método consiste em... Você vai aprender. E as etapas são muito parecidas com os módulos, né? Nesse método você vai aprender isso. E o resultado é isso daqui. E o resultado é uma escrita que convence, que converte, anúncios que convertem mais, páginas de vendas que convertem mais, uma objetividade na hora da produção do conteúdo, uma melhor relação entre copywriter e expert, mais empregabilidade, trabalhar em mais mercados do que você trabalha, um leque de técnicas que você não tem. E aí vem depois a realização. E aí você fala sobre os números. E nos últimos anos, a transição é bem maluca, assim, porque você tá falando sobre tudo isso e você vira e fala assim, bom, e nos últimos anos eu tô aqui, ó, no Galaxy, uma das únicas 4 empresas, tem tantos milhões de reais faturados, e hoje em dia nós somos 100 e tantas pessoas, e hoje em dia o novo mercado tem isso daqui. E ele só precisa ver muito rápido isso. Então você sabe que você está diante de um grande tesouro que tá aparecendo, uma grande oportunidade que tá surgindo diante dos seus olhos. E ali, você vem com o slide que eu marquei ali como início do Deep Content, né? Ou seja, esse foi o content, esse é um conteúdo. E agora é o Deep Content, é o conteúdo técnico mesmo. Então, aqui você ensina a estratégia de cada passo do framework. Aí eu venho virando e falando assim, por que os anúncios são importantes? Vamos analisar a estrutura de um anúncio. Daí eu coloco o anúncio tripartido, bonitinho. Por que isso daqui é importante? Por que isso é importante? Vamos olhar a estrutura de uma página de vendas que converte de fato e eu deixo ela bonitinha. Aqui é conteúdo mesmo. Aqui é conteúdo. Não adianta você só viver de pitch. Não, pitch história, depoimento de review de pessoas, pitch história, porque, cara, o cara tem que receber. Ele tem que receber e tem que receber muito bem. E aqui ele vem para os slides de estudo de caso. Isso daqui é outra coisa que o Russell faz, diferente do Jeff Walker, que eu tive que dar o braço a torcer e reconhecer que a forma dele de pensar é superior. O Jeff, quando ele vai entrar no Deep Content, geralmente ele pega um CPL inteiro e ocupa 70% desse CPL só com Deep Content, né? Que geralmente é o CPL ali 2 ou 3, e ali talvez ele misture, geralmente o 3, talvez ele misture um pouco de estudo de caso. Antigamente ele gostava de colocar estudo de caso logo no 2, né? Só que o Russell, aí, cara, tem 15 minutos esse webinário. Nós chegamos ao 15º minuto do webinário, eu tô dando 3 minutos de lambuja ainda, se você quiser falar um pouco mais. E aqui você vira e fala assim, você entendeu? Você foi lá e fez o Deep Content. E logo depois de terminar o Deep Content, o que é que você faz? Olha só, eu trouxe um estudo de caso de um aluno que começou comigo, copy, em janeiro, e em junho ele foi contratado pelo Grupo Primo para ser copywriter pleno e tá hoje feliz da vida, criando páginas com um puta salário, numa bela carreira, e aí eu venho lá e, bum, jogo o estudo de caso. Pode ser em vídeo, pode ser um slide ali com a foto do cara, uma pequena história e as conquistas, um conjunto de fotos. Foi assim que ele começou, e aqui ele recebendo a tal premiação. Então, você já adianta a sensação de, caramba, deu certo para outras pessoas também, não é só o Ícaro falando, uma coisa é só eu falar sobre mim, outra coisa é mostrar outras pessoas parecidas ou na idade, e por isso que quando a gente traz estudos de caso, a gente traz estudos de caso de situações
complementares. Então eu estaria no estudo de caso de um prestador de serviço, traria de um empresário, traria de um advogado ou de um médico, que eu sei que são bons clientes que nós queremos. E aí nós seguimos aqui no 13 com o que o Russell chama de compartilhe outros slides, histórias de suporte. Então você tem uma história principal, que pode ter um pedaço de vídeo, bota ele legendado, não bota ele tão grande não, senão vai ter queda na retenção, bota aí 1 minutinho. As pessoas não precisam entender profundamente. Isso é talvez uma das coisas mais malucas do marketing. Cara, se eu contar a história de sucesso do Ícaro em 2 vídeos, no primeiro deles, um vídeo de 17 minutos, onde eu fiz um puta processo investigativo e eu visitei os lugares onde eu estive e falei com pessoas. E no outro é 1 minutinho ali mostrando como eu era, o que eu descobri e como eu fiquei. Esse curtinho dá muito mais resultado. Porque as pessoas não querem uma longa conversa. Elas não precisam de um monte de provas, elas já pagaram pra assistir o que você tem pra dizer. Então simplesmente entregue o que elas querem. Porque você está concorrendo, enquanto você dá aula, você está concorrendo com o TikTok, com o Instagram, com a mãe dele, com os grupos de família, com o horário do jogo que está chegando, com a mulher que vira e fala, sai desse computador. Quanto mais rápido você agir, é melhor. Ai, cara, mas aí se eu contasse mais história, eu aumentaria um pouco a conversão. Você não vive mais essa realidade de lançamento, onde tudo tem uma única chance, uma única vez. Então todos os dias estarão entrando pessoas nessa sua transmissão. E aqui ele coloca, se o tempo permitir, você também pode dividir versões mais curtas de histórias adicionais. Então o Russell coloca um primeiro grande bloco, que é o grande caso de mudança dele, e aí depois ele fala, e tem também aqui a Priscila que fez isso, e tem a Cláudia que fez isso, e tem o Carlos que fez isso, olha o antes e depois dele, e uma breve explicação. Então ali você já mostrou 3 ou 4 casos de sucesso, muito rápidos. Agora você começa a dialogar internamente com as crenças internas dessas pessoas. Elas sabem quem você é, elas viram histórias de transformação, elas entenderam o método, elas tiveram acesso ao deep content, elas viram o framework total do método que você vai apresentar e vender para elas, elas não sabem que será vendido ainda. Elas viram histórias de pessoas parecidas com elas que tiveram sucesso. Agora chega de falar sobre a externalidade, né? Sobre o que é externo. Vamos falar agora da internalidade, não é? E ele começa que existe uma grande crença que você precisa quebrar. E essa grande crença nesse momento é essa daqui. Eu tô olhando aqui pro computador. Eu não tenho aptidão nessa área. Então eu não acho que eu seja capaz de fazer isso. E é nesse momento que você vira e fala. E é nessa hora que você deve estar pensando, né? Nossa, mas esse pessoal, ele fez algo que eu não fiz. E eu não sei. Eu nunca fiz isso. Ou, caramba, será que é pra mim? E aí você vira e trabalha isso. Olha, eu posso te garantir que eles tiveram acesso à mesma informação que você terá e que muitos deles estavam bem mais atrás do que você está hoje, então que está te impedindo de seguir em frente e aproveitar essa grande oportunidade é que você simplesmente não se decidiu e se convenceu ainda de que está muito perto do tipo de vida que você quer. A pessoa, você reacende ela e continua a sua transmissão. Então você começa a quebrar agora as crenças externas. O Russell, na verdade, ele trabalha muito assim, crenças internas, crenças externas, crenças internas, crenças externas. Crenças internas, medo, insegurança, pensamento negativo, pensamento bloqueador, e crenças externas, eu não tenho dinheiro, minha internet é ruim, eu não tenho um notebook, minha casa tem muito barulho, eu tenho 2 filhos autistas e eu não consigo trabalhar dentro de casa. Você vai quebrar crenças internas, quebrar crenças externas, não é? E aí ele não enumera, né? Ele coloca, né? Ele exemplifica como a principal crença externa que você tem que quebrar. Eu até acho que eu poderia criar um funil, mas mesmo que ele fizesse, putz, eu não saberia o que fazer com tráfego. E aí você vira e fala assim, olha, se você chegou até aqui no copy e você fala, putz, eu entendi, mas como é que eu vou fazer tráfego e programar? Eu não sei programar para levantar páginas. Olha, todos esses profissionais estão disponíveis lá no mercado de trabalho para você fechar e contratar cada um deles. Eles vão trabalhar por você, para você, com você. E no final você pega o orçamento deles e passa para o cliente e você gerencia o projeto. Você não precisa saber programação para trabalhar, para ser um copywriter. Você não precisa saber design para ser um copywriter. Você não precisa sequer saber cadastrar um produto na Hotmart para ser um copywriter. Eu mesmo, o último produto que eu cadastrei foi em 2015. Foi o último produto que eu cadastrei. Ou seja, fazem 10 anos que eu cadastrei um produto. Você não precisa cadastrar, então você quebra as crenças externas. E aí você encerra o deep content, você encerra com mais um bloco
breve de conteúdo útil e você começa agora a virar. Aqui eu tô falando em 20 minutos, 22 minutos, eu gosto muito de entrar no pitch no meio dele, né? E virar pro modo venda. Nossa, Ícaro, mas foi tão curto. O meu expert, ele fala 2 horas antes de entrar no modo venda. Pois é, e é por isso que eu te convido a tentar esse método. As pessoas precisam de bem menos convencimento do que você acredita. E o que o Russell defende? Ele fala assim, as pessoas têm muita dificuldade em fazerem a transição do modo, deixa eu te dar conteúdo de graça, que você não tem obrigação nenhuma, é gostoso, você está falando sobre o que você faz, para chegou a hora de começar a vender. E geralmente quando as pessoas se sentem desconfortáveis com o que ela faz, elas postergam. E aí você vê aqueles webinários de 2 horas e 40 e que você vê a pessoa e sabe que ela não é um puta comunicador, é que na verdade ela tá com vergonha de começar a vender. E aí é um desastre. Esses são os webinários que são os mais desastrosos. E aí o Russell, ele traz um texto que é quase que uma virada perfeita. Então ele fala, cara, dá uma puta pancada rápida de conteúdo e aí você pode encerrar do mesmo jeito que começou, puxando o freio de mão, sem precisar de muita serenata, sem precisar de muita valsa, a transição de content para pre-sale, né? Pré-venda, né? Ele vira e fala assim, então deixa eu me fazer uma pergunta. Se você seguir o que eu mostrei no segredo 1, encontrar o funil que está funcionando, se eu fizer o que você viu no 2 e usar o ClickFunnels, eu vou traduzir aqui, assim, então vamos lá, pessoal. Olha, se você for capaz de criar os roteiros desses anúncios focados em alta conversão. E você é capaz porque tá todo o método ali e toda a transcrição ali, é só copiar e colar. Se você é capaz de produzir o conteúdo para as páginas de venda e captura que o desenvolvedor vai colocar no ar para você, ou a pessoa, ou você mesmo vai cadastrar e criar ali usando um criador de páginas. E se você é capaz de criar o roteiro de webinário para o seu cliente. Se você fosse capaz de fazer essas 3 coisas, você acha que você poderia ter sucesso? O que você quer aqui? Você quer aqui que as pessoas respondam sim. O Russell busca em diversos pontos, e esse é o primeiro sim que ele vai conquistar. Ele gosta de buscar 2 ou 3 sims internos. Olha, se você então aprendesse a produzir conteúdo, se você aprendesse a montar os fluxogramas de um lançamento, se você aprendesse a criar vídeos, roteiros de vídeos que engajam lá nos Reels, você acha que você poderia ter sucesso aqui dentro da internet? A pessoa, sim. Se eu aprender tudo isso, sim. É isso que você quer, esse diálogo interno. Então ele bota aqui. Você acha que poderia ter sucesso? Sim. Aí eu boto ali importante. Quando você divide assim para que eles possam ligar os pontos, eles têm que dizer sim. Se responderem sim a essa pergunta, significa que todas as crenças internas foram derrubadas e o grande dominó caiu. Por quê? Porque, presta atenção, olha como funciona aqui, vem para o tablet, olha como funciona o raciocínio. Se você aprender a escrever anúncios, se você entender o método, se você aprendeu a transformar seguidores em clientes, e se você conseguir criar roteiros de webinários de alta conversão, se você souber tudo isso, você acredita que você pode ter sucesso? E a pessoa vai responder sim. E a partir de agora para frente, tudo que eu tenho que dizer para ele não é que ele vai comprar. É que ele vai conseguir fazer isso, é que ele vai conseguir criar anúncios, é que ele vai ter acesso ao método, é que ele vai ser capaz de transformar seguidores em clientes, é que ele vai ser capaz de fazer os webinários de conversão. Porque aí ele terá sucesso. E o que as pessoas querem é ter sucesso. Então toda a minha transformação agora passa a ser só mostrar para ele que eu vou entregar esses elementos que ele mesmo disse que, se ele dominar, ele terá sucesso. E aí nessa hora, o Russell fala aqui, ele traduz isso no slide 17 como o slide da pergunta. E essa é uma comunicação caracteristicamente americana, ela não funciona muito bem no Brasil. O americano funciona muito bem, eles batem palma e eles falam: bom, pessoal, quantos de vocês estão entusiasmados com o que nós acabamos de falar? Isso não funciona muito aqui no Brasil, não é? Então, o que eu gosto de fazer? Então, eu vou dizer para vocês eu vou dizer para você, sempre na primeira pessoa, eu vou dizer para você que tudo isso será possível porque o que eu tenho para entregar para você é um método.
que funcionou e funcionou com um monte de gente, como vocês já viram. E eu sei que devem ter uma série de perguntas ainda na sua cabeça que não foram tão bem trabalhadas. E eu quero te mostrar como é que eu vou responder as últimas pontinhas de dúvidas que você tem na sua cabeça sobre o fato de você estar diante de uma grande oportunidade. Aqui o Russell, ele coloca, né? Tudo bem se eu passar 10 minutos analisando uma oferta muito especial, eu não usaria isso no Brasil. Eu usaria o seguinte, então eu vou te mostrar como é que você vai aprender esse método e eu vou mostrar isso agora para você. Porque se você pede 10 minutos pro cara, na cabeça do Russell, na filosofia dele, você está resetando o tempo. Então o cara tá lá 20 e pouquinhos minutos, você pede mais 10, ele para de computar os 20, ele fala, eu vou dar mais 10 pro cara. Só que pro brasileiro, depois desse tempo, se você pedir mais 10, muitos deles vão falar, puta, mais 10? Ah, foda-se. O brasileiro, você tem que insistir na iminência de que é a cada minuto que vai passando. Só que você precisa, nesse momento, de uma segunda permissão. Eu posso mostrar para você, então, exatamente qual é o caminho que você vai trilhar para conquistar a vida profissional que você quis e que te trouxe até aqui? Você me permite te mostrar esse caminho? Internamente ele vai falar sim. Então ele deu uma permissão anterior, ele deu essa segunda permissão e agora a gente começa a fazer a oferta. Aqui o Russell fala sobre tudo que você vai receber, não é? Aqui começa a mostrar o produto principal. Então eu quero mostrar para vocês aqui como é que a nossa formação de copy funciona. Eu quero te mostrar como é que estão divididos os módulos, eu quero te mostrar como é a experiência com a Omnia. Eu vou falar sobre o produto principal. Mas você nunca vai trabalhar num webinário apenas com o produto principal. Você sempre trabalhará com uma condição de oferta exclusiva, apenas para quem está naquele webinar. Porque é importante que exista o rigor, a necessidade em agir. Então, se você virar e falar, pô, pessoal, assina o Novo Mercado, tá ali no site, a qualquer preço, ao mesmo preço de sempre. Ah, tá bom, eu gostei dessa aula, mas depois eu vou pensar, esse mês eu tô meio apertado. Então você deve trazer a urgência, e já já ela vai chegar no webinar, você deve trazer a urgência de que aquela promoção só será aproveitada ali, naquele exato momento. Quando você acaba a exposição do primeiro produto, da formação, existe um momento em que você chega, em que o Russell fala, olha, aqui está tudo o que você vai receber. Então uma coisa é expor a formação como um todo e todos os seus módulos. Mas na hora que vem tudo que você vai receber, e eu vou usar um exemplo real, né? Na formação eu coloco, você vai receber todos os modelos, vai receber acesso à inteligência artificial, você vai ter aulas, você vai ter acesso às monitorias, você vai ter acesso a tirar dúvidas, você vai ter acesso a todos os cadernos de ativação, você vai ter acesso a esses livros aqui, ó. Se ele fizer parte do produto, né? Se não fizer, se for bônus, ele não entra ainda agora. Isso daqui, ó, faz parte do material de estudo de copy. Então você vai mostrar tudo o que você vai receber. É tão importante na cabeça do lead ele saber o que é o produto quanto tudo que ele vai receber. É meio contraintuitivo, né? Mas as pessoas querem entender, elas querem saber tanto como elas vão receber a coisa, quanto elas querem saber o que é a coisa propriamente dita. Tanto é que você vê o fenômeno das caixas da Apple, né? Todo mundo quer comprar um MacBook, mas eles querem comprar um MacBook que venha naquela caixa com aquela experiência, porque é isso, tudo faz parte de uma experiência. E nessa hora, resta um pensamento principal na cabeça do cara. Você já respondeu a dúvida do o que ele vai comprar, sem usar o verbo comprar. O que ele está adquirindo? Qual é o veículo que ele está adquirindo para levá-lo do ponto que ele está agora, que é a vida que ele tem, para a vida que ele quer ter? Você fez essa primeira apresentação. A segunda é, como é que ele vai receber tudo isso? O que é tudo isso que ele está comprando? E aí resta um último pensamento. O que você será capaz de fazer após se tornar um copywriter? Quais são os problemas que você irá deixar de viver? Quais são as dores que você irá resolver ao se tornar um copywriter? Então você percebe que a oferta do Russell ela é diferente da oferta do Jeff, porque o Jeff ele produz muito conteúdo e aí ele vira para venda e ele vai levar essa venda até o fim num pitch de vendas. O Russell, ele abre a venda muito cedo e ele intercala a venda com diversos drops emocionais. Então, ele vira e fala assim, cara, e agora ele começa o Imagine Que. No nosso mercado tradicional, a gente fala o Imagine Que, né? E o que você vai ser capaz de fazer quando você
se formar em copy conosco. Cara, você é capaz de trabalhar em todas essas áreas, você vai receber todos os problemas, olha o tamanho das oportunidades que você tem. Quais são as dores que você vai se livrar? Cara, você vai ter tempo para sua família, você vai poder trabalhar de qualquer lugar do mundo, você vai poder ter clientes de fora. E você percebe que o pitch, ele não é apenas sobre o produto, volta a ser sobre emoções em vários momentos. E isso eu acho interessante. É mais complexo que o pitch seco do Jeff, é mais complexo, só que estruturalmente, se você seguir bonitinho assim, cara, ele é muito atraente. E aqui, você começa a falar sobre os problemas que o produto resolve. Então ele coloca aqui, ó, quando comecei a descobrir essas coisas, eu me deparei com um grande obstáculo. Eu não sabia como é que eu produzia, eu não sabia como é que eu atraía a atenção das pessoas na rede social. Então eu tive que criar um método que produzisse posts virais para mim. Primeiro eu crio para mim e depois eu trago para você. Então, olha, e aí eu descobri que esse método ele foi criado principalmente porque quando eu saí da faculdade, eu não fazia a menor ideia de como conseguir os meus primeiros clientes. E eu tive que me virar por mim mesmo. E foi me virando por mim mesmo que eu consegui construir esse plano que hoje, esse método que hoje eu compartilho com vocês. E logo depois o Russell começa com: e quanto tempo você vai poupar? Quão rápido você vai acelerar por ter acesso a esse caminho das pedras, não é? E ele coloca aqui, ó, fale todo o tempo e dinheiro que você gastou para superar isso. E eu falo sobre o prejuízo, eu falo sobre os anos que eu passei estudando, eu falo sobre quanto tempo eu demorei para fazer o primeiro grande lançamento. Comecei em 2008, 2013, oficialmente como copy, mas primeiro pensamento que eu tive de que talvez eu pudesse trabalhar pela internet foi em 2008. Eu só consegui fazer o meu primeiro lançamento significativo em 2016. Foram 8 anos, carregando tantos aprendizados, tantos prejuízos, atendendo tantos clientes ruins, virando madrugadas. Lembrem do Finch, 234 finais de semana em casa. É isso. Quanto custou e quanto isso não custará para você? Porque presta atenção nisso aqui agora. Porque você, expert, já pagou o preço. Porque você que está fazendo esse webinário, você já pagou o preço, para que a pessoa não precise pagar. E ele coloca um exemplo de texto: naquela época eu tive que gastar X e Y para descobrir uma maneira eficiente de lidar com esse problema, mas eu não quero que você tenha que reinventar a roda. Eu já provei que X, e nesse pacote eu estou entregando para vocês, para você, o que eu aprendi. O que você acha? Olha o diálogo interno. Puta, cara, que legal. O que você acha de saber que eu paguei todos os prejuízos e que por isso você não vai precisar pagar, que eu sofri todos os erros e olhando os meus erros você vai aprender com os meus erros e não precisar cometer erros para aprender com seus próprios erros? O que você acha de ter acesso a um caminho das pedras para aprender de fato a se tornar um copywriter que tem sucesso aqui dentro do mercado digital? Esse diálogo interno acontece, né? E aqui você, nesse momento, as crenças externas, as crenças internas, as dúvidas técnicas sobre o produto, como eles chegam, como eu baixo, onde ele está, quanto tempo, todas elas já foram resolvidas. Então sobram alguns fantasmas ainda a serem exorcizados. E o próximo que vem no 22 é as crenças relacionadas a quebra das crenças relacionadas ao produto. E quais são essas crenças, basicamente? Cara, eu vou conseguir assistir tudo isso rapidamente, eu já posso assistir tudo, tá tudo disponível agora, a garantia, cara, se não for bom, então você percebe que nessa hora o Russell fala, olha, já fala para as pessoas, é o que a gente chama no nosso mercado digital tradicional de showroom do produto. É nessa hora que você vai lá e faz a quebra das crenças relacionadas ao produto. E agora você vai começar o que o Russell chama de empilhamento, e para mim ele é o melhor empilhador do mercado digital, porque o empilhamento dele é complexo, o empilhamento dele não é óbvio, mas vale muito a pena. E agora você encerrou o primeiro produto. Você entende como o Russell trabalhou aqui? Ele fez toda uma jornada sobre o produto principal. Nessa hora, se ele desse o CTA, o cliente já tem informações o suficiente, quebras 2 sims
obtidos, ele já teve depoimento, estudo de caso, showroom do produto. Imagine que ele teve a visão panorâmica do produto, ele teve uma visão de framework já. Se o Russell Brunson falasse assim, então as inscrições estão abertas para a 4ª turma de copy aqui para o novo mercado, o diretor bota o QR Code aqui. Se o Russell fizesse isso, ele já teria venda. Só que ele vira e fala assim, você entendeu o tamanho da oportunidade? Se eu estivesse te oferecendo apenas esse método, já seria mais do que o suficiente para você construir a vida que você quer, e é isso que te trouxe até aqui. Mas, quando eu falo que eu estou dizendo que hoje é o dia e que será que você tomará a decisão de carreira mais importante da sua vida, eu não estava brincando, não. Porque esse método aqui, tudo isso que eu te contei aqui, ele não vem sozinho. E eu quero mostrar para você o tamanho da oportunidade que nós temos daqui para frente. E aí nós começamos o empilhamento. E nesse empilhamento ele começa, ele trouxe, vem aqui para o quadro, ele trouxe o produto principal, a formação de copy, ainda sem preço, correto? E quais são as grandes objeções que impedem as pessoas de começarem agora a trabalharem com copy? Elas não têm, por exemplo, o manual de todos os produtos que elas poderiam fazer a partir do momento em que elas se chamam de copywriters. E se você aproveitar a promoção de hoje, você já vai ganhar todos esses frameworks de graça. No valor e aí você coloca ali, ó. Você bota aqui, ó. Você vai ganhar, tal, 997. Agora é o momento em que você vai adicionando coisas. A Omnia e tantas outras coisas. O empilhamento, o produto 2, o produto 3, o produto 4, o produto 5. Então o que acaba acontecendo é o seguinte, o cara começa a ver um monte de coisas que vão sendo adicionadas àquela oferta e números que vão chegando. Você não falou o preço do produto principal, mas você falou que, cara, vai ter isso no valor tal, e vai ter isso no valor tal, e vai ter isso no valor tal. E isso daqui nesse valor tal te ajuda a isso, e esse aqui no valor tal te ajuda a isso, e esse daqui no valor tal te ajuda a isso, e esse daqui no valor tal te ajuda a isso, e você vai empilhando. Cada slide aparece o produto, uma mockup dele e o valor de mercado dele, e você vai empilhando. Aqui o Russell, ele começa o que ele chama, aqui no slide 24, o que ele chama de, cara, existe uma ordem para você oferecer. O produto principal que você está oferecendo, ele resolve o principal problema e atende ao principal desejo do seu cliente. Quando você começa a empilhar produtos correlacionados, esses produtos correlacionados eles devem fazer o seu cliente atingir o resultado de maneira mais garantida. Eles vão robustecendo a sua oferta. Então é muito comum que você crie em condições de tempo. Olha, no ano passado eu gravei 15 lives sobre como é que se transforma palavras em dinheiro e elas serão todas, elas já com valor de mercado inestimável, porque elas não podem ser acessadas, elas também estarão aqui para te ajudar a chegar ao seu objetivo. E aqui, quando você termina o empilhamento, você chega ao que ele chama de recapitulação geral dos produtos que serão entregues. É um nome muito grande, meio burocrático, mas acredite, é importante que eu transmita para você exatamente a ordem do que o Russell fala. No final eu vou falar, Ícaro, você segue exatamente esse cronograma? Não. Mas eu convidaria todos vocês a tentarem seguir pelo menos uma vez e depois se adapta na sua realidade, né? Qual que é o grande erro que nós estamos falando aqui? Você está vendo o importante, a maior parte do público amador erra aqui. Eu mesmo errei isso daqui até 2023. Eu, Ícaro, eu errei isso até 2023. Talvez até o comecinho de 2024. Que é o quê? A maior parte do público amador erra aqui. Eu mesmo errei até 2023. O Russell fala, um grande erro que as pessoas cometem é aprofundar em cada módulo, explicando o que será abordado em cada semana. Não faça isso. Você pode sobrecarregar e confundir o seu público. Basta dar a visão geral de cada módulo. Passe por eles muito rapidamente. Deve levar apenas cerca de 30 segundos. Eu passei pitch, eu já abri pitch de formação de copy e passei
15, 20 minutos falando: no módulo 1 você vai ter aula com o professor Fábio Marques, onde ele vai te ensinar a introdução do marketing digital. Na aula 1 é isso, na aula 2 é isso, na aula 3 é isso, na aula 4 é isso. Só que tinham, sei lá, 60 aulas. As pessoas não querem. As pessoas estão num diálogo interno entre: será que isso daqui vai me ajudar a atingir a vida que eu quero? É seguro eu fazer isso? Eu devo comprar? Como é que eu posso pagar? Elas não estão interessadas em ver um grande showroom de módulo em módulo. E no Brasil, como a cultura de venda por webinar e CPL acabou se desenvolvendo meio que uma visão única de mercado do Jeff, as pessoas ainda estão muito preocupadas com o showroom. E no módulo 1 tem isso, no módulo 2 tem isso, no módulo 3 tem isso. Quando, na verdade, você precisa só mostrar para a pessoa uma visão geral. E aqui você vai recapitular aqui. Quando eu falo recapitular, é o quê? Pela primeira vez, empilhamento vem de pilha, né? Pela primeira vez é que você terá aqui uma lista com todos os produtos que a pessoa vai receber, inclusive o produto principal, com todos os valores. Valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. E aqui, ainda sem valor, né? Então ele vem e fala uma recapitulação geral dos produtos. E aqui, olha como o Russell está sempre querendo injetar esse resgate da conversa. No meio desse empilhamento, qual é o caminho óbvio? O caminho óbvio é: beleza, agora a gente vai visitar o preço, né? Agora vai revelar o preço, não tem mais o que fazer. É como uma flecha, só vai em linha reta. O Russell vira e fala: não, peraí, uma última injeção. Então, depois da primeira revelação da pilha, pela primeira vez que aparece a pilha de preço, o Russell vira e fala assim: olha, deixa eu só lembrar de uma coisa, isso daqui que você tá vendo é o que levou o Pedro, a Ana e a Cláudia aquele sucesso que você viu lá no começo da gravação. Eles tiveram acesso apenas ao método. Olha o que você está tendo acesso também, além. Ou seja, você tem não só a mesma situação, mas até mais condições que aquelas pessoas. Lembrando, olha aqui a compra da casa dela no não sei o que, olha aqui o emprego que ele está tendo, olha aqui a mudança. Vocês lembram disso tudo? Então vamos voltar e volta para o empilhamento. Aí volta para a tela do empilhamento. E é nessa hora que no slide 27, o Russell fala sobre e para quem isso funciona. Pode parecer uma repetição, mas o bom vendedor é aquele que repete. E ele fala: depois de apresentar os estudos de caso, as pessoas costumam pensar. É muito mais natural a visão do Russell, porque assim, como é que a gente faz geralmente? A gente fala: quebramos essa objeção de é para quem, não é para quem. Lá no comecinho da live, né? No comecinho da live a gente fala: essa live é para quem, essa live não é para quem. E aí a gente pega e faz um check. Já tratamos disso, objeção quebrada. Vamos seguir a vida e não vamos tocar mais no assunto. O que o Russell faz é: não, existem momentos específicos onde o cérebro da pessoa dispara uma vozinha, e essa vozinha é: puta, não é pra mim. Qual é o momento específico? Logo depois dos estudos de caso. Então você empilhou, mostrou as 3 histórias de sucesso, que o cara já até esqueceu. Tá lá no subconsciente dele, mas ele já esqueceu. Aí ele volta, porque ele viu a história da Cláudia. Ela fala: não, mas caramba, mas a Cláudia ela é branca, ela nasceu em São Paulo, o pai dela era engenheiro. Aí mostra o Carlos. Não, mas o Carlos é um menino bem novinho, ele sabia tudo de computador. Daí mostra a história do Fernando. Caramba, mas o Fernando é um cara meio bonitão, ele fala assim bem na câmera, ele já era advogado, mas será que é pra mim? Aí é nessa hora, depois do retorno do empilhamento, que o Russell exige. Depois que você apresentar os estudos de caso, as pessoas costumam pensar: isso é ótimo, mas não funciona para mim. Elas também pensam: essa pessoa mora em São Paulo, essa pessoa ela é advogada. Elas acham que o seu negócio ou as circunstâncias pessoais que elas estão vivendo são diferentes das circunstâncias que aquelas pessoas ali do estudo de caso estavam vivendo. E é aqui que você faz uma declaração geral sobre todas as diferentes pessoas para quem funcionou. Então é nesse momento que você fala sobre isso, volta para a pilha, e com a pilha no slide ainda, o empilhamento no slide, você vira e fala assim: você vê esses 3 casos, mas eu vou te falar uma coisa: tem advogado que conseguiu ganhar dinheiro, tem médico que conseguiu ganhar dinheiro, tem fulano que conseguiu ganhar dinheiro, gente nova, gente velha, vai usando exemplos. Para quê? Para conseguir tirar aquele pensamentozinho intrusivo naquela hora de: mas será que é pra mim? E aí você segue na estratégia. E aqui o Russell, ele continua num diálogo aqui no 28, que existe um grande motivo que leva as pessoas a não tomarem a decisão imediata de apertar o botão de compra assim que você pede. E ele coloca aqui: normalmente é um motivo comum para as pessoas não comprarem imediatamente, não começarem imediatamente. Normalmente, e aí existe aqui, escrito, normalmente é um motivo comum para as pessoas não começarem imediatamente.
Isso é muito comum quando a gente tem compra de curso sem ativação. É importante que tenha alguém lá fazendo a ativação para o cara fazer o login, porque a chance de reembolso é muito grande. O cara compra, semana que vem eu vejo. Passou um tempo, ele não viu, ele vê que é o último dia do reembolso, ele fala, putz, depois eu vejo isso, me dá o reembolso. Nesse ponto, o Russell diz que cada público, cada nicho, existe um grande motivo para as pessoas não começarem agora. Ele definiu que o grande motivo dele é que as pessoas não têm um produto, por isso elas não compram o ClickFunnels. No novo mercado, o principal motivo era eu não sei por onde começar. Olha que interessante, o novo mercado é tão grande, tem tantas aulas, tantos professores, e quando a gente faz uma pesquisa, as pessoas dizem que eu não vi muitas aulas, é porque eu não sabia direito por onde começar, onde clicar. Então é importante que nessa hora eu diga. E para você que acha, depois de ter visto todas essas aulas, todos esses produtos, esses casos de sucesso, que o copy não é para você, porque você não se sente bem escrevendo, eu te digo, a nossa principal obrigação, a nossa principal preocupação é, no início da formação, melhorar o seu português, melhorar a sua gramática, te fazer escrever com fluência e com confiança. Então, se você tem dúvidas sobre a qualidade da sua escrita, pode ficar tranquilo que você se tornará um belo escritor de copy ao longo da formação. E aí, se a gente sabe que esse é a dor mapeada inicial, não é? Ou se a sua preocupação está sendo, se você não sabe se vai conseguir pagar por tudo isso, você viu todos esses valores e está em dúvida se você não vai conseguir pagar, por isso já te adianto uma coisa, você não faz ideia da condição que eu vou te apresentar agora. Então você quebra essa objeção de, será que eu não consigo pagar? E aí nós chegamos no que eu coloco com, tá bom demais, não é? Tá bom, parece bom demais para ser verdade, né? Mas acredite, é bom e é verdade. É aqui o que o Russell fala sobre o slide do empilhamento. Vocês lembram aqui desse slide que eu acabei de desenhar, que você mostra? É a primeira vez em que você soma todos esses valores e você chega ao valor fictício, ao valor cheio do produto, pela primeira vez. É nessa hora que você fala, você vai entender. Porque quando a gente está falando de tudo isso, eu estou falando de uma oportunidade que se fosse vendida separadamente, não no que nós estamos fazendo aqui agora, e é importante que tenha esse pré-frame para o cara falar, 18 mil, ele desliga. Isso daqui valeria, 18 mil reais. É a primeira vez que você revela o valor da oferta para as pessoas. E é nessa hora que o Russell ele computa duplamente. Aqui é tudo que você vai levar. Nessa hora ele vira e fala assim, e eu não estou computando isso daqui, o prejuízo que eu tive, os prejuízos que eu tive em todos os meus lançamentos, o custo que eu tive que arcar, as viagens que eu fiz, eu não coloco os mais de 500 mil reais por ano que eu gasto em masterminds para trazer o melhor conhecimento para vocês e apresentá-los aqui. Ou seja, existe esse preço, mas existe um fantasma inestimável, que é, olha, eu nem coloquei no preço tudo que eu sofri. Tudo que eu sofri. Então você aumenta isso, inclusive esses números de, olha, eu nem te digo que eu fiz aí 2 pós-graduações, e eu nem te digo que eu fiz 4 cursos no exterior, e eu nem computo as mentorias que eu já paguei. Aprofundando ainda mais esses elementos imateriais, a oferta, eles não aparecem no empilhamento, mas eles são levantados ali, não é? E aí nós chegamos então a esse que o Russell chama de grande final, que é isso que o Russell chama de o grande empilhamento. Porque pela primeira vez agora estão todos os preços revelados, a soma revelada, o preço final revelado e os aspectos que eu nem coloquei no preço. Agora nós temos pela primeira vez uma visualização completa, com todos os gastos e tudo que te levou a chegar até essa grande versão final do seu produto. Aqui no 32, o Russell ele chama a gente para uma reflexão muito honesta e muito madura. Deve ser feita da nossa parte essa reflexão madura. Todo mundo olha para o empilhamento do tipo, era 9.800 e aí virou 18 mil e agora virou 1.900. É isso que faz as pessoas comprarem. Todo mundo olha no empilhamento a transição, o drop price, né? A queda do preço, né? Mas na verdade o Russell ele convida a gente a ter uma reflexão anterior. Agora que você deu um preço grande do valor, você precisa convencê-lo de que essa oferta vale tanto que se ele pagasse esse valor, valeria a pena. É um exercício diferente.
A gente é ensinado desde cedo a mostrar um valor rápido e já fazer, mas não é isso que você vai pagar hoje, somente hoje você vai. O Russell diz, cara, imagina se você fosse capaz de convencer o cara de que pagar aquilo gera um puta negócio pra ele. Porque imagina o que vai acontecer com ele quando você mostrar a revelação do preço. Então, geralmente, o caminho tradicional, ele diz o quê? Preço cheio, mas não é isso hoje, e aí preço vazio, preço real. O que o Russell fala é preço cheio, tentar argumentar para o cara que ainda que esse fosse o preço, valeria a pena. Quando ele tiver concordando que valeria a pena e tiver começando a pensar em como é que ele vai justificar uma compra dessa, aí você vai preparar e revelar o valor cheio. Aí vai vir como uma granada. Então ele coloca assim, cara, se você... Agora me diz uma coisa, 18 mil reais é um valor enorme, eu sei que pra muita gente é impeditivo, mas se 18 mil reais te conferisse, te fizesse ter a carreira que você sempre quis, trabalhar com o que você gosta, valeria a pena? Você quer esse. Você quer esse. Esse é o terceiro sim da audiência. Cada um dos sims estão marcados no foot, lá no rodapé do slide. Esse é o terceiro sim da audiência. Então você vai virar pro cara e falar assim, cara, por exemplo, o Sobral, ele tá vendendo o Subido Pro. Ele cobra 35 mil, 25 mil, 18 mil, eu não lembro quanto é que é. E ele vira e fala assim, cara, você viu tudo isso, você viu o programa, viu os cases, viu blá blá blá, viu bibibi, viu bababó, e eu te digo uma coisa, cara... Aí ele pega lá o preço cheio, 55 mil. Ele fala, e se você tivesse que pagar 55 mil reais para se tornar um gestor de tráfego que faz 15 pau por mês, onde você tem 85% dos nossos alunos que chegam a essa renda, valeria a pena? Valeria a pena pagar esse valor para ter 15 mil por mês de salário ou mais para o resto da sua vida? O que você quer é aquele diálogo interno dele de, cara, valeria. Tá, eu até pagaria. Porque você não está dizendo se você tem. Você tem esse dinheiro? Não, valeria a pena. Valeria a pena? Uma coisa é falar assim, cara, se justifica uma Ferrari de 2 milhões? Não é você tem dinheiro para comprar uma Ferrari de 2 milhões, é, cara, você entende por que uma Ferrari custa 2 milhões? O cara fala, entendo. Não, justifico. Qual a puta qualidade do produto? Eu não tenho, mas eu justifico. E aí, ele vem. Obviamente, cara, é claro que eu não vou te pagar. Se ele conseguiu o primeiro, cara, valeria. E é claro que valeria. É claro que valeria porque eu paguei milhões de reais em prejuízos e estudos e resultados para chegar até essa versão final do método. Ou seja, eu paguei milhões, você pagaria 18, claro que valeria. Mas é óbvio que não é isso que eu vou cobrar de você hoje. Aí é a primeira vez que logo depois de um sim, você vira e fala assim, mas não é isso que eu vou te cobrar hoje. E mesmo se eu te cobrasse, você me disse que valeu a pena, eu já acho um exagero ele retornar nisso, então eu já encerraria com essa frase. Mas é óbvio que não é isso que eu vou te cobrar hoje, e é por isso que eu te disse que ia valer a pena esperar e estar até aqui. Dá a ele um pequeno senso de recompensa, né? E aí, ele usa um slide que pra mim é o único slide que eu retiraria, assim, da sequência, mas eu tenho que ensinar. É o slide eu tinha duas opções. O Russell gosta de fazer mais um swing aqui, mais um jogo, que é, olha, eu tinha duas opções, cobrar esse preço, ou cobrar o máximo possível e ajudar a maior parte das pessoas. Então, cara, isso no Brasil não funciona muito bem, não. Tipo, a galera fala, mas no método tem isso. Eu tinha duas opções, poderia cobrar o mais barato possível e tentar vender o máximo possível. Mas o problema com isso é que eu realmente não poderia acumular valor assim para vocês. O brasileiro nem tá ligado porque é isso, entendeu? Então eu decidi por uma segunda opção, que obviamente requer um investimento um pouco maior. Tudo que o Russell faz é tipo no estado da arte para você achar que vai ser maior. Então, sabe que é 18, mas você não sabe que não é 18. Então você pensa, puta, então será que é 14? Será que é 9? Porque ele vai falar assim, cara, e esse preço vai permitir que eu te dê suporte, pague toda a minha equipe pedagógica, faça as pessoas te atenderem, tenha gente te respondendo 7 dias por semana. Eu poderia cobrar aqui o mais barato possível, te entregar só as aulas e mandar você embora, mas não é isso que eu quero. Eu quero te entregar uma verdadeira formação, uma formação de verdade. Aí o cara pensa, não é 18, mas também não é tão baixo, porque ele me disse que ele vai ter equipe, atendimento. O jogo é esse. Mas eu acho que nessa hora não é todo mundo que poderia usar isso. Eu, por exemplo, não usaria. Porque tipo, tá bom, cara, faz logo a transição. E aí, ele insiste ainda porque me fala a verdade, quanto valeria o resultado final? É isso que eu falo, talvez o americano ele sustente esse arrazoamento, né, essa conversa, mas o brasileiro, cara, é difícil, né?
Antes de revelar o preço final, pergunte quanto valeria o resultado do preço. Você já perguntou lá atrás, mas eu estou te apresentando um método fechado como ele é feito. Nesse momento ele faz uma última pergunta. Lembrando, quanto é que valeria para você fazer 15 mil reais por mês como gestor de tráfego na sua casa, podendo trabalhar de qualquer lugar do mundo, viajar com a sua família, ver seus filhos crescerem, ver a apresentação do teatro, da escola dos seus filhos? Quanto que valeria isso daí para você? E aí é exatamente isso que você vira e fala assim, BUM! Eu vou fazer o drop do preço, né? Se vocês viram que vale 18, e mesmo os 18 que eu te cobro são um ótimo negócio perto de tudo que eu tive que investir para chegar até aqui, por causa do que eu prometi para você hoje no início da aula, eu vou te trazer uma oferta especial. E aí ele vem no slide 36. O slide 36 é quando nós apresentamos pela primeira vez o QR Code. Então perceba todo o swing emocional que o Russell fez. Ele fez o primeiro empilhamento, ele volta e traz estudos de caso. Aí ele diz que existem outras pessoas fora do estudo de caso. Daí ele vira e volta o empilhamento de novo. Daí ele soma tudo, esconde o valor principal. Daí ele vem e computa os gastos que não estão computados, que foi o prejuízo e o tempo que ele teve que investir nele mesmo. Prejuízo, tempo, graduações, resultados, conhecimentos, livros, quanto de livro eu gastei para ter isso, fiz mentoria, não fiz mentoria, daí ele volta, pede pro cara imaginar, faz esse elo de, cara, mesmo os 18 são justificáveis, aí agora ele vira e faz, volta pra pilha de preços, e agora ele me revela o preço final. Aqui é a primeira vez que você revela o preço da sua oferta. Diga a eles o preço real e faça a sua primeira chamada para ação. E é por isso que hoje você terá acesso a tudo isso, aos meus mais de R$500 mil de investimentos, prejuízos, há 15 anos da minha vida, a todas as noites mal dormidas, a todas as pessoas que me disseram que eu não faria, a todos os livros que eu li, a todas as madrugadas, feriados e finais de semana que eu passei, a todo o trabalho e conhecimento de todos os professores envolvidos, ao trabalho da minha equipe, ao valor do nosso certificado, ao salário que você poderá ganhar, ou a receita que você poderá ganhar, ou o preço que você poderá cobrar após ser certificado pela nossa escola. E tudo isso, que valeria esse preço, na verdade, que valeria muito bem esses R$18 mil. Hoje você vai pagar, aí lembrando que o cara vai lembrar de, nossa, mas tem que ter todo esse conteúdo, né? Vai custar alguma coisa. R$1.800. É bom, esse é o Big Drop. Ele foi preparado com muito mais calma, com muito mais vai e vem emocional, e aí tem o drop. Pô, calma, você não terminou ainda. E aí nessa hora você fala, e é por isso que joga o QR Code na tela, o Russell não fala isso, mas eu insisto, todo mundo usa. Bota o QR Code na tela, as inscrições para a formação de copy de número 4 estão oficialmente abertas agora, para você, nessa oferta que só será possível neste webinário. Então você precisa clicar agora. Aí você usa uma página que apareça botão, e aí você vai clicar agora e marcar, ou vai fazer a compra, e vai falar com o nosso comercial que eles vão te atender e mostrar as condições de pagamento e como é que dinheiro e crédito e limite de cartão não será um problema para você. Conversa com o nosso comercial que ele está pronto para te atender. E aqui você começa o que o Russell chama de justificativa de preços. E esse é o momento que ele conversa com ele mesmo. E é interessante a gente pegar isso daqui. Ele fala, durante anos eu terminei as minhas apresentações de vendas com preço no último slide. À medida que ganhei experiência, percebi que os elementos que vêm após a revelação do preço são de enorme importância para fechar a venda. Não tem ninguém no Brasil que faça isso. Eu acompanho os principais players, não acompanho todos, né? Dos que eu conheço. Eu mesmo. Sempre coloquei o preço final e mantive o preço final, QR Code na tela, e fiquei insistindo, talvez um Q&A. Mas aqui o meu pitch de vendas terminava. E o Russell fez isso até que ele traz essa reflexão. E ele fala aqui, à medida que ganhei experiência, percebi que os elementos que vêm após a revelação do preço inicial são de enorme importância para fechar a venda. Então, eu dou o preço inicial. E algumas pessoas ainda sofrem o choque de etiqueta. Preciso deixar claro, eu preciso deixar esse preço, assentar por um tempo, enquanto justifico por que ele não é tão caro. A minha primeira justificativa de preço geralmente está relacionada a mostrar qual seria o preço cheio fora da apresentação. Então é por isso que é importante, todo webinário tem que ter promoção. Se você virar e falar é 1.800, mas o cara entrar no site e tiver lá 1.800, ele fala, porra, mas não tem vantagem nenhuma, não é? E aqui ele deixa um texto. Agora deixa eu colocar isso na perspectiva para vocês. Se vocês fossem ao meu site agora e comprassem a formação de copy,
ela estaria a R$6.500. E muitas vezes você vai deixar esse preço ali só para ele justificar a ancoragem do preço real do webinar. Hoje, pega o celular e vê lá. Eu não falaria pega o celular e vê lá, porque ele sai da conexão do pitch, né? Hoje, se você entrar, pegar o celular e entrar lá, você vai ver que tá R$6.000. Ou seja, o que já é muito barato, porque era 18 o valor. Hoje vocês estão tendo acesso a 1.800. E aqui ele começa. Nessa hora que ele fala isso, ele mete um print do preço como tá no site. Ou seja, ele não deixou o preço final, ele continua contando a história. Se vocês entrassem agora no site do Novo Mercado, dá uma olhada aqui. Quando eu faço isso é porque eu tô imaginando passador, né? Dá uma olhada nesse slide aqui, ele apareceria atrás de mim. Lá a formação tá sendo vendida a 6.000. Hoje, agora, tem pessoas que provavelmente durante esse webinar entraram e compraram a formação a esse preço. Hoje, você vai ter acesso por apenas R$1.800. Isso te traz duas escolhas. Nesse ponto você tem duas escolhas. Você pode optar por não fazer nada. Se vocês não fizerem nada com a informação que aprenderam na última hora, o que vocês vão ter? Nada. Ou vocês podem optar por confiar. Basta testar para ver se funciona. E aí nessa hora que ele fala confiar, estala na cabeça do cara. Confiar por quê? Confiar em quem? Confiar em quando? Em que termos? E aí ele vira e fala assim. E quando eu te falo confiar, eu te falo, na verdade todo o risco está sobre os meus ombros. Slide 39 ele vira garantia. Porque se não funcionar, eu reembolso o dinheiro de vocês em 7 dias. Perceba como o Russell estendeu a garantia lá pro finalzão do pitch, enquanto que a gente joga a garantia no método tradicional lá no começo do empilhamento, logo depois do empilhamento. Terminou o empilhamento, você vira e fala de garantia, de suporte, garantia livre de risco. O Russell veio até o final, e aqui no final ele vira e fala assim, só precisa confiar. E quando eu digo confiar, pode acreditar, todo o risco está sobre os meus ombros, porque se não funcionar para você em 7 dias, eu devolvo. Ele trabalha com 30 dias, né? Mas a gente trabalha mais com 7, tem 30 dias, aí tem muita gente que vai acessar e vai pedir reembolso injustificadamente, por irresponsabilidade ou até mesmo sacanagem. E aí ele vai virar e vai falar assim, cara, você está completamente livre de risco. E aqui eu coloco importante. Aqui eu também errei durante toda a vida. Olha que interessante, isso sou eu confessando. Eu sempre apresentei a garantia como uma parte a mais, logo depois da oferta. Logo ela se tornava no automático, perdendo a importância. Ou seja, de tanto a gente mostrar a garantia com aquela mesma imagem de 7 dias, meio clipada, aquele 7 com a bandeirinha, ninguém dava nem aí. Nesse formato, a apresentação ela é feita de uma maneira muito mais natural, entendeu? Muito mais impactante, porque o cara falou, confiar em quê? Pum, garantia, se não der certo eu te devolvo. Caramba, realmente, é isso. Valor pra caramba, um monte de prejuízo, agora tá 6.000 lá, tem gente comprando a 6.000 lá, eu tô comprando a 1.8 e ainda tenho a garantia que se não der certo, ele devolve o meu dinheiro. E ele vira o que ele fala sobre a verdadeira pergunta. E é nessa hora, e que esses slides finais, eles precisam estar escritos? Não, só você seguir ali referenciando o seu expert, né? Agora eles sabem que não tem nada a perder. E aqui o Russell, ele fala sobre, olha, agora que eles entenderam tudo, eu jogo mais uma real neles, né? Tudo bem, digamos que eu também teria muito cuidado para trabalhar isso, eu não gosto de levantar objeções a esse momento, isso eu não faria. Mesmo que ele faça apenas a metade do que eu disse que ele faria, valeria a pena? Não, eu nunca quero levantar esse spoiler, ele vai fazer tudo o que ele disse. Então esse slide aí seria um slide que também eu tomaria muito cuidado. E aí, ele chega no 41, o que ele mostra grande empilhamento, então ele volta para o último empilhamento, o empilhamento final, e ele deixa na tela, continua falando com as pessoas, com QR Code na tela, e ali ele aplica aqui o que nosso mercado chama de efeito tsunami. Você pode usar isso ou não. Isso não é regra no método do Russell, ele implementou há alguns poucos anos, e aí fica do teu critério, que é o quê? Ele fez tudo isso, aí tem as pessoas que estão até o final porque elas pagaram por esse conteúdo, e ela vira e fala assim, tá bom, você ainda não tomou essa decisão por quê? Porque o que eu tenho que fazer para você tomar a melhor decisão da sua vida? Cara, quer saber, se eu pudesse pegar o telefone, pôr na sua mão, era isso que eu faria, mas como eu não posso, eu vou te dar uma última condição que você não vai poder ignorar. E ali ele vira e fala assim, as duas ferramentas mais valiosas do marketing são a urgência e a escassez. Aqui você vai adicionar um upgrade bônus que só estará disponível naquele momento. Olha como ele vira e fala assim, se você comprar agora, você vai levar o meu
você vai levar a minha aula em que eu explico a trilogia do Russell. Isso não estava nesse produto, isso não estaria nesse produto, mas é um produto que vai te trazer muita cultura, um método que funciona. Você comprar hoje, para quem comprar nesse primeiro dia, você tem que fazer um jogo entre nesses primeiros dias, nas primeiras 24 horas, ou hoje ou agora. Eu prefiro usar o agora. Se você comprar agora, você vai levar isso daqui de graça para você. Nem estava na oferta, eu tô decidindo isso daqui agora. E aí, você chega finalmente... Você fez esse último rush, você chega finalmente no slide final, você joga a recapitulação da oferta, bota a contagem regressiva em 30 minutos, é isso que o Russell pede, eu não usaria, preço, CTA, e você vira e fala assim, bom pessoal, agora eu vou responder perguntas. Isso se for webinário ao vivo, o Russell fez por anos o webinário ao vivo. Se não foi ao vivo, não existe Q&A, você só agradece a presença, você fala que as pessoas podem assistir essas aulas, essa mesma aula quantas vezes ela quiser, que vai ter muito deep content ali, que elas vão precisar revisitar para aprender, agradece a oportunidade, reforça que essa é a grande oportunidade da vida dela e encerra o webinário. E aí a pergunta é, Ícaro, o que acontece depois do webinário? Você teve o webinário assistido. Durante o CTA, a pessoa recebe um e-mail para ela fazer a compra com a oferta completa, com empilhamento, com tudo correto. Ela recebe também um zap com toda essa oferta. E aí ela vai receber, se você tiver contato do comercial. Se você não tiver, ela vai cair para sequências de e-mails de 6 mensagens que o Russell chama de sequência de novela ou sequência Seinfeld, e ali elas vão virar um lead qualificado. Por que lead qualificado? Porque ele pagou para assistir o webinário, ele comprou a informação e ele passou pelo webinário, ele assistiu o webinário. E aí você vai disparar essas mensagens, depois você vai cair num funil aí de 2 vezes por semana, mandar e-mails de nutrição para ele. Até que você tenha um novo funil de webinário, aí você pode disparar um e-mail para ele dizendo, olha, fiz um funil de webinário novo sobre como falar, convencer e vender. E aí você usa um funil de webinário novo e coloca esse lead de novo lá e ele começa de novo o lançamento. Mesmo que ele não tenha comprado, ele vai participar de tudo, porque pelo menos ele vai ficar pagando um low ticket para financiar o tráfego de outras aquisições que você vai fazendo. Quando você vem de uma aula tão barata, as pessoas não estão esperando a mudança da vida. Foi 40 conto, foi 30 conto, foi 20 conto, foi 35 conto. Então elas vão comprando para terem um final de semana, como elas pagaram por um filme, para assistir. O webinário, ele é, antes de tudo, um método que te dá feedbacks diários, que permite auditoria, é um método de simples realização. E eu tenho certeza que se você for capaz de fazer esse webinário, que é meio correria em 40 minutos, para muitas pessoas 60 minutos vai ser bem o tempo, assim, principalmente na hora do conteúdo. Eu estou acostumado a dar conteúdo com um pouco mais de tempo, mas, bom, primeiro não vai existir mais webinário de 3 horas de duração, né? Mas se fizer um webinário de 40 ou 60 minutos, eu tenho certeza que você vai reduzir a ansiedade, vai reduzir a apreensão e vai poder encarar seu negócio como um negócio de verdade, não é? De trabalho, medição, melhora, mudanças, ao invés de bota todo o dinheiro aqui e vamos ver o que dá. Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você de fato faça esse webinário, eu espero que você de fato construa o seu primeiro funil de webinário, e quero lembrar para você também que todo o conteúdo que você precisa aprender para produzir webinários, ele está também disponível na nossa escola, um novo mercado. Então, nós temos a Omnia, a inteligência artificial que foi feita para você que trabalha no mercado digital. Nós alimentamos a inteligência de todos os nossos professores nessa ferramenta, e ela está lá para criar para você funis de e-mails, ela está lá para criar toda a sequência de roteiro do próprio Russell, ela está lá para criar a sequência de funis de e-mails, de WhatsApps que você vai disparar, ela está lá para produzir conteúdo em linha editorial para você nas redes sociais, roteiro de vídeos para Reels, roteiros de anúncio, tudo que você for fazer, a Omnia pode economizar em muito o seu tempo. Com a Omnia, eu ainda vou criar um desafio de criar seu primeiro funil em 24 horas. Com a Omnia, você vai conseguir criar o seu primeiro funil nessa semana. Não vou usar 24 horas, porque talvez seja muito rush, nem precisa disso, mas você tem total condição de, em uma semana, você poder montar o seu funil de vendas com começo, meio e fim. Se você está começando agora no mercado digital, ou se você já tem 1 ano, 2 anos aí de uso, com certeza você vai ter acesso aos maiores e melhores professores e profissionais do mercado por um preço inacreditável. E eu posso te dizer, com uma condição,
que você só verá nesse webinário. E você vê como o webinário do Russell funciona, porque se você aproveitar a promoção que está em vigor, apenas para você que está assistindo esse webinário agora, você vai ter acesso à nossa escola por um preço inacreditável. Então clique no botão abaixo, tem acesso a essa condição, venha fazer parte da maior escola de marketing digital do Brasil. E se você já é nosso aluno, eu quero agradecer você pela confiança. Então, hoje ou amanhã, você vai receber um contato de um dos nossos consultores de negócio. Ele vai entender as necessidades que você tem hoje, as suas características, ele vai te ajudar junto ali a construir um plano de ação para que você possa fazer os seus primeiros funis, para que você possa entrar com um pé direito no mercado digital da maneira mais fácil, mais rápida e menos estressante possível. Então, basicamente, tudo depende da decisão que você vai tomar. Se você deseja só continuar consumindo conteúdo esporadicamente, ou ter acesso a um método que vai, de fato, te trazer mais liberdade, mais autonomia e mais tranquilidade dentro do mercado digital. Eu espero, fiz um pitchzinho de 30 segundos, mas eu tenho certeza que será uma grande oportunidade. Eu quero agradecer a presença de todos e até uma próxima aula.